Bom dia, Arthur. Tudo bem, cara? Tá ouvindo? Opa, agora sim. Bom dia, bom dia. Bom dia, tranquilo. Faz tempo que eu não te vejo, né, cara? Agora você tá no grupo da noite. Verdade. A gente só grupo e mensagem. A última reunião acho que já faz umas 3 semanas, 2. Pontualmente aqui, será que o pessoal vai vir? O Fábio já tá... Você já tá falando com ele no particular? Sim, Ótimo. que ele mandou mensagem às 7h01 pra mim. O Fábio tá procurando o link. Ele manda e ele... Ele tava igual eu agora procurando o grupo. Sociedade. É porque é tanto grupo, cara. Eu fico maluco com Nossa. isso. O Luiz já criou outros grupos também. Eu nem sei. Eu nem encano mais, cara. Eu comecei a perder a minha efetividade nos grupos já, porque também comecei a participar demais, percebi que foi um tiro no pé. Não Tudo que era adianta, grupo cara. de eu comecei a entrar. Hoje eu não consigo acompanhar mais nenhum. Acabou, Não dá. sabe? Não tem mais Aí você acaba, efetividade. aí Não o pessoal adianta ser. fica bravo com você, que você não participa. Cara, é melhor sair dos grupos. E eu acho que É, nós estamos começando a criar grupo demais, reunião demais, cara. Tá começando a virar multinacional isso. A gente tem que então, começar a ser mais efetivo e... tem algumas reuniões que o pessoal fala para mim, vamos criar um grupo para facilitar. Eu falo, não, não vai facilitar nada. Não, porque você nem lembra o nome dos grupos, eu não lembro. Eu não sei. Não, eu já tirei da mão, assim, da responsabilidade, sabe? Bom dia, Luiz. Bom dia, Fábio. E Luiz, acho que aí, tá entrando. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom senhores. dia. Tá faltando o Vitor, é isso? É. Dá uma alô nele aqui. Porra, eu tava com o Luiz ontem, era 3 horas da manhã. Ontem Ô, não, hoje. louco. Estava resolvendo aí alguns POs. Luiz, chegou a falar com o Vitor ou não? Falei com o Vitor anteontem sobre o estatuto, que eu estava tirando umas dúvidas com ele. E eu queria só depois, não sei se nessa reunião ou na outra, para mostrar para vocês como é que vai ficar e a gente... Daí não falei mais. Mas tanto que depois já criei o grupo, né? Bom dia, Carlos Marques, seja bem-vindo. Bom dia, em 1 minuto já abro o vídeo. Top de 5 segundos para Carlos Marques, hein? Nossa, Tá de sacanagem, né, velho? Logo cedo assim, cacete. Aí é sacanagem. Segura aí. Fala, Carlão. Ó, o Vitor tá entrando aí. Não sei onde cada um está, mas aqui São Caetano tá frio. 10 graus aqui. Deve estar uns 10 graus agora. Na chuva, velho. Tô indo pro escritório Carlos na Marques chuva. foi Bom dia, pentear o cabelo senhores. e passar gel. Bom dia, Bom Vitor. dia. Tudo bem? Grande Vitor. O sumido Vitor. Tamo aí, estamos sempre aí, né? Aquela campanha onde está o Vitor continua dentro do Givers ou não? O pessoal tirou ela do ar?
Quem descobrir ganha uma inscrição. Não pode falar isso, não pode falar isso do advogado, gente. Ele é peça muitas vezes mais importante no processo. Ó lá, hein? Qualquer Agora processo, me senti importante agora. qualquer processo, viu? Tanto no judicial quanto nos processos normais. Há duas partes importantes aí, né? A advocacia e eu acho que uma parte fundamental também é a TI, né? Eu descobri que se você não tem um TI, você não é ninguém dentro de uma empresa, cara. Ah, bom, isso hoje é verdade. Cara, a TI, ele é teu sócio financeiro, né? Ele que fica com a parte financeira do dinheiro. Mas é um cara extremamente importante para um negócio de sucesso nos dias atuais. O TI Não é só nos atuais, né, Fábio? A gente sabe o quanto, a importância e o que ele pode fazer com você. Mas Ele literalmente é o pai da criança. eu também descobri que quando a empresa tem um TI fixo, ela já está num porte acima da média já. Caramba. A gente teve está uma chegando clínica- nesse nível. Precisa de um TI fixo, porque não dá não, viu? Teve uma clínica que eu fiz reunião esses dias, ela tinha um cara de TI. Eu falei, nossa, essa clínica é diferenciada, porque ela tem um cara de TI contratado, que conhecia de programação e estava falando sobre os problemas com a agência antiga. Eu falei, vixe, essa clínica é grande. Tá E depois voando essa aí, né? realmente era. Legal. Vê que interessante, né? É o status, né? Sim, sim. Vê que o pessoal vai crescendo, ele quer ter os principais serviços à disposição o tempo inteiro do comercial, né? Não importa se é remoto, se a pessoa é fixa, mas é aquela pessoa que está contratada e no horário comercial ela está disponível. Precisou acionar, pumba, ligou, eu quero que você esteja à minha disposição. Mas vamos lá, Fabião. Vamos começar a gente ser efetivo aí. Legal. Então vamos lá. Bom dia, senhores. Bom dia, Arthur Dias. Bom dia, Fernando Saldanha. Bom dia, Vitor Deodoro. Bom dia, Luiz Gustavo. Bom dia, Carlos Marques. Esse é o nosso primeiro encontro aí, que acontece dentro do Movimento Givers. Ele vai acontecer uma vez por mês, né? A gente vai se programar antecipadamente para que a agenda bata com o horário de todos. E é muito importante o comprometimento de todos diante do que a gente vai tratar, dos assuntos que serão apresentados. Então, agora no início dessa Mastermind, cada um vai fazer a sua apresentação, né? Terão 2 minutos para se apresentar. Acho que é o tempo suficiente. Vou começar por mim, depois eu vou na sequência dos vídeos. Então, eu sou o Fábio Fox, eu estou desenvolvendo esse trabalho do Movimento Givers já nos bastidores há pelo menos uns 4 anos. A primeira pessoa que eu tive contato com a ideia do que é hoje o Movimento Givers foi o Arthur. Nos encontramos num evento do Conrado Adolfo e eu falei que eu tinha essa ideia. E o Arthur falou que apoiava, mas era só uma ideia, não tinha nada concatenado. E logo na sequência eu conheci o Fernando Saldanha. Não, o Carlos Marques depois. Falei com o Carlos Marques. O Carlos, a gente fazia parte de um Mastermind. E eu já tinha ali passado por Arthur as coordenadas. O Carlos veio e deu um direcionamento dentro desse Mastermind, que é mais ou menos o que a gente está criando aqui, né? Também deu umas coordenadas, mas não tinha nada concreto. Foi quando eu conheci o Fernando Saldanha. Aí sim, o Fernando veio e praticamente colocou em ação tudo que já tinha ali de ideias que eu já tinha alimentado junto ao Arthur, dentro da 8Ps lá com o Conrado Adolfo, e que eu já tinha alimentado com o Carlos Marques. Em fevereiro desse ano, eu bati um papo com o Fernando Saldanha e falei dos interesses. O Fernando imediatamente se prontificou, falou, não, tô dentro, conta comigo, vamos lá, vamos pôr isso para executar. E o Fernando começou a vender a ideia, e aí o Arthur trouxe o nome, o Carlos trouxe bem no início, e depois veio o Lintz, né? O Lintz foi o último a entrar, mas basicamente as pessoas que estão aqui, né? Depois veio o Vitor através do Arthur, mas já existia já o movimento, já estava com uma cara. Quando o Lintz entrou já estava bem arredondado, mas
praticamente Arthur Dias, Fernando Saldanha e Carlos Marques foram quem iniciaram aí, abrilhantaram tudo o que é hoje dentro deste movimento. Mas quem realmente pôs a mão na massa no início, assim, com empenho mesmo, bem no início ali, foi o Fernando Saldanha. O Arthur veio assim na primeira semana, o Carlos também veio logo na sequência junto do Arthur. O Vitor também é bem antigo, depois o último aqui foi o Dr. Lintz. Então, basicamente, o que a gente vai discutir aí é o até onde chegamos e depois que cada um se apresentar, o que nós vamos fazer daqui para frente, como time, como mastermind, como equipe, principalmente como membros desse movimento que é nosso. Então, eu quero passar a palavra aí 2 minutinhos para o Arthur Dias. Bom, eu acho que a maioria, quer dizer, todos aqui já conhecem, né, a minha atuação, a agência Wi-Fi. Acho que é interessante atualizar o momento, né? A gente está vivendo um momento muito bom para a agência de expansão. Está se tornando uma franquia agora. Eu acabei de assinar um contrato aí de expansão em formato de franquia. A gente está mudando a nossa sede para um local mais estruturado. Eu estou contratando novas pessoas. Estou num momento de expansão bem positivo, né? A agência cresceu nessa quarentena. A gente conseguiu conquistar novas contas, apareceram agora algumas contas políticas, é um pessoal que investe pesado em publicidade, exige muito, mas ao mesmo tempo também paga-se bem, só não dá para confiar naquele, vamos juntos, depois que der certo, a gente ganha. Esse papo eu já caí já em outras campanhas, não caio mais com ninguém, não é só político, não é amigo, não é indicação. Mas, enfim, é um momento que eu estou vivendo aí de expansão e crescimento e conexão, e estão aparecendo pessoas que estão vendo esse crescimento através do Beer Business, através do Givers, através do que eu conquistei em networking, em netweaving, e eu acredito muito no grupo. Eu uso isso como reflexo, eu uso isso como parte do meu portfólio nas apresentações. As pessoas gostam disso, elas querem ter conexões com essas pessoas, e eu continuo, né, vendo que você demonstrar as suas conexões e o seu portfólio através de grupos como o nosso é um diferencial que eu sinto que as pessoas ainda não perceberam isso e não praticam, né? Alguns membros que não têm o netweaving na veia, ou o fator de você se posicionar como grupo ao invés de empresa, eu acho que é um dos diferenciais que vai ter amanhã um treinamento, né, Fábio? Que você vai fazer de pitching. Eu acho que vai ser um ponto importante de destacar, que é uma coisa que eu já venho fazendo há muitos anos. Eu não me apresento mais como Arthur, Wi-Fi, eu me apresento como um grupo empresarial, né? E você demonstra um porte maior de conexões, de facilidades para a pessoa, de tudo que você pode oferecer. E hoje, parte desse comportamento eu acho que reflete aí no sucesso da empresa e dos negócios que eu venho conquistando, porque muitas das coisas eu já consigo conectar mesmo antes de fechar negócio, né? Então, tem muitos clientes que eu já apresentei outras empresas antes de fechar comigo e depois ela veio e fechou. Então, hoje faz parte da minha veia de negócios grupo, e o Givers é a base disso. Eu acredito muito no crescimento, né? Já estou sentindo e sei que faço parte e tenho certeza que vai crescer cada vez mais. Muito bom. Fernando Saldanha. Bom dia a todos. É muito legal estar montando esse grupo, que é o que vai direcionar o Givers, né? Quando a gente conversou com o Fábio, é importante a gente ter mentes especiais cuidando disso agora, né? Eu sou o Fernando Saldanha, eu durante 30 anos fui executivo de multinacional, fui diretor, fui country manager, até descobrir a veia do empreendedorismo, né? Meio que obrigado, né? Eu fui mandado embora e eu falei, não, nunca mais quero saber de chefe. E foi o melhor momento da minha vida. Nunca vou esquecer, dia 5 de maio de 2017. É um marco para mim.
E aí você percebe coisas que você não percebia antes, né? Eu faço networking há muito tempo, eu fui o terceiro do BNI no Brasil, com muita honra. A gente trabalhou muito para fazer. O primeiro grupo do BNI demorou 6 meses, se vocês não sabem. E nós aqui no Giver já estamos no terceiro grupo em 4 meses. E crescer internacional, né? O BNI depois deu um estouro. Hoje eles têm 300 grupos em 10 anos. Se imagina, a gente começa a fazer um comparativo, onde vai estar o Givers daqui a 10 anos, né? Com certeza vão ter muito mais do que 300 grupos. Então, isso aqui vai se transformar numa empresa muito grande. Também é por isso que o Vitor está com a gente aqui, porque isso aqui vai se transformar num negócio muito grande. Talvez o mais importante para todos. Hoje a gente sabe que não é o mais importante, tem outras prioridades, mas isso vai começar a pegar um corpo muito forte. E eu, como o Arthur falou, está na minha veia. Eu não, tudo que eu consegui até hoje, seja negócios, clientes, tudo veio através do networking. Você não faz nada sozinho. Você não consegue conquistar nada sozinho. Então, o que o Arthur falou é verdade também, mas eu falei com o Fábio outro dia. É a regra de Pareto, Arthur, infelizmente. De 80 membros que a gente tem, 20% deles vão realmente entender, ou até menos, vão entender, vão trabalhar. E é o que a gente tem que fazer. Eu falei para o Fábio, vamos gostar de quem gosta de mim. Vamos trabalhar esses 20% que estão com tesão, com força. Os outros 80%, deixa que a gente sabe que não vai. Tem cara que entra e faz uma ou duas reuniões e acha que seria maravilhoso pegar negócio, pega os contatos e vai atrás, que são os vampiros. Tem cara que simplesmente foi tocado pela emoção, comprou e nem aparece mais. A gente tem algumas pessoas dessa aí e faz parte. A gente não pode chorar, criticar. O que a gente tem que fazer é criar cada vez mais ferramentas para atrair esse pessoal. E é o que a gente está fazendo, né? O Fábio é incansável, está sempre nos bastidores lá pensando em coisa, em coisa, em coisa. E é o que a gente tem que fazer, gente. Então, um bom começo para todos. Um bom dia aí. Carlos Marques. E aí, pessoal, agora oficialmente aqui do escritório da base já. Bom, todos já devem me conhecer, Carlos Marques. Eu sou professor de formação, empreendedor de coração, se assim devo dizer, né? Na minha jornada empreendedora, trabalho já vai para quase 25 anos com idiomas, com escola. Dentre esses 25, são mais de 15 praticamente empreendendo e 10 como professor oficialmente. Então, o empreendedorismo está na veia, está no gosto, está naquilo que eu gosto de fazer. Recentemente comecei um trabalho, uma joint venture com uma grande rede americana e estava tudo certo. Durante a pandemia, a gente foi nas negociações, as negociações acabaram empacando um pouquinho por causa de alguns princípios, desfiz a joint venture, voltei ao meu DNA principal, que é a Must, que é a minha bandeira, aquela que eu defendo no meu business. Ao voltar para minha bandeira, em menos de 30 dias, eu já vendi a minha primeira franquia nessa área. Então, a partir de agora, dia 20 de setembro, já tenho a primeira franquia funcionando. O Arthur falou de franquias aí. Paralelo a isso, também tenho especialização em expansão de negócios através de franquia. Não é a minha área preferida, porém eu tenho pessoas e um time que possa trabalhar e que trabalhe com essa expansão através das franquias, tanto que esse know-how veio para expandir a minha própria marca, que começou agora já esse processo de expansão de treinamento de língua inglesa. Conectar com pessoas, eu gosto de conectar com pessoas. A minha função principal, eu sempre deixo isso muito claro para todos, eu não sou o cara que vai lá e busca a conexão e faz a conexão. Você coloca a conexão na minha mão que eu cuido muito bem dela. Então, esse é o meu posicionamento, o que eu costumo e consigo fazer de melhor. Eu não sou o cara da conexão, mas eu sou o cara da manutenção da conexão. Então, uma vez conectado, deixa comigo. E eu tenho, modéstia à parte, uma boa inteligência interpessoal, ou seja, eu me relaciono muito bem, converso muito bem, falo muito bem. E isso faz com que os relacionamentos acabam se tornando mais duradouros, né? Então, o objetivo e o momento dentro do Givers, principalmente, é esse. E trazer, obviamente, inteligência para a gente, né? Eu acho que dentro dessa sala aqui, tem pessoas, nossa, melhores do que eu. Vou ouvir o que o Fábio fala aí. Você está sentado numa sala, numa mesa, onde você não tem gente que seja melhor que você está no lugar errado. E aqui eu não estou no lugar errado, porque tem gente infinitamente melhor do que eu, mais experiente do que eu, em cada um, dentro da sua área, dentro da sua especialização, e isso é fantástico para mim. E o ponto é,
podemos contribuir um com os outros para que o movimento possa crescer, e eu tenho certeza que aquilo que se discute dentro daqui, dessa sociedade, para o Givers, pode ser muito bem levado para o negócio de cada um de nós, para a nossa vida e para o nosso negócio. Então, isso é uma consequência natural do processo. E, sumariamente, esse é o Carlos Marques. Luiz Gustavo Lintz. Bom dia a todos. Bom, eu sou Luiz Gustavo Lintz, sou dentista de formação, mas coach de profissão, né? Ou mentor de profissão. Outro dia meu filho falou: pai, você... Porque eu tenho um quadro que minha mãe me deu da oração do dentista, né? Eu falei, precisa colocar aqui uma oração do coach. E aí meu filho correu e falou, mas você não era dentista? Eu falei, não, eu não estou mais dentista, mas eu vou continuar sendo. E eu, em dezembro passado, eu fiz um propósito para mim mesmo de buscar mais a minha essência. E eu fiz uma retrospectiva e eu percebi que quando eu estava no colegial, eu era representante de sala. Quando eu fiz faculdade, eu fui da comissão de formatura, organizava os eventos e cuidava das festas e eventos da medicina, da odontologia, da farmácia. Eu fui para a igreja, dei aula de crisma há 18 anos. Fui para a Associação dos Dentistas, fui coordenador do grupo social beneficente. Fui para a Uniodonto, virei coordenador. Então, por onde eu passei, eu já fazia o netweaving, o networking, esse relacionamento, né? E de 10 anos para trás, com o coaching, com algumas situações de perda de empresa, eu me tornei muito pragmático e no último ano recebi pelo menos uns 8 convites do BNI. Eu conheci o dono do BNI quando montou o primeiro BNI, quase comprei uma franquia e sempre fazendo essas conexões. E aí veio o Givers para selar, na verdade, ele veio para selar tudo aquilo que eu já vinha fazendo e fortemente nos últimos 10 anos, para que eu pudesse ampliar mais ainda a percepção de ajudar as pessoas, que é o que eu faço hoje como mentor. Eu ajudo alguns coaches, alguns empresários a desenvolverem seus negócios e tornar ele mais prático e tornar um processo vendável, porque todos aprendem na escola A, B ou C, mas ele não consegue colocar na prática. E ontem eu estava falando com o Fábio que o maior mérito dele é exatamente colocar em prática. Porque eu fiz curso com o Conrado Adolfo quando ele fez o primeiro 8Ps. Ele era atrás da minha casa, onde eu morava, né? Quando eu estava terminando faculdade, recém-formado como dentista. E dentro desse processo, né, eu criei uma empresa de marketing lá em Pouso Alegre, que a gente criou os 17 Ps do marketing, que era uma analogia aos 8 Ps do Conrado Adolfo. Então, esse grande mérito do Fábio é unir essas pessoas, mas mais que unir, com o jeito dele, fazer as pessoas fazerem o que deve ser feito. Obviamente que o comprometimento vai de cada um. E eu estou muito feliz, muito grato. Tirei da frente muita coisa dentro da pandemia com a minha entrada no Givers, com alguns projetos que eu tive que fazer escolhas, porque não tinha como fazer junto. E nesse sentido, eu espero poder contribuir num grupo como esse. E então, outra coisa que eu falei, a proporção que está tomando, eu não sei nem se eu imagino, ou se alguém que está aqui imagina qual a proporção que o Givers vai ter daqui 4, 5 anos, porque o crescimento ele vai ser exponencial. Então, ter 100, 200 grupos é uma questão só da gente estar organizado e principalmente preparado. E, obviamente, o Carlos falou muito bem, aqui, na verdade, não tem ninguém melhor do que ninguém. Tem alguém melhor em alguma coisa do que o outro. E aí eu tenho que buscar aquilo que eu não sou bom e o Carlos pegar para mim. O que o Fábio pegar para mim e vice-versa. E cada um vai ter algo de bom para entregar. E, obviamente, ele vai ter algo de bom para receber. Então, acho que essa que é a grande sacada do grupo, do movimento e a gente fazer. E o Fernando Saldanha falou um pouquinho antes, o Givers já é uma multinacional e ela vai só crescer e a gente tem que ter o pé no chão e alguns critérios para a gente poder expandir de forma clara e bem estruturada. Então, eu quero agradecer a todos de poder fazer parte, de estar aqui.
E só para terminar, né, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, né? Assim, se eu fui o último a entrar nisso, então eu sou muito grato de ter conseguido pegar o bonde na hora que ele estava saindo e poder estar junto com vocês. Sou grato ao Márcio Cabo de ter me conectado ao Saldanha e grato de ter tido uma conversa um dia de 1h30, 2 horas, nunca tinha falado com o Saldanha na minha vida, ficamos 1h30 falando e 2 dias depois já estava dentro do Givers. E então, assim, isso é o poder das conexões, o grande segredo. E não importa se vai chamar Givers, Govers, se vai chamar soma, se vai chamar multiplicação, o importante vai ser a atitude nossa daqui para frente. Vitor Deodoro. Bom, vamos lá. Bom, primeiro, bom dia para vocês, para todos. É um prazer gigante estar com vocês aqui. Desde o início aí, sempre foi um prazer enorme. E saber que vocês contam comigo também é uma coisa bastante prazerosa, né? É muito bom ouvir vocês aí, um time aí de pessoas experientes. Eu me sinto lisonjeado aí de perceber que vocês estão comigo e poder contar comigo, enfim. E o que eu puder compartilhar aí vai ser sempre um prazer, tá? Eu sou advogado, né, de formação. Eu tenho um pouco mais de 13 anos de advocacia. Sempre atuei na advocacia empresarial. Há um pouco mais de 7 anos eu montei meu escritório. Eu atuo basicamente na advocacia empresarial, dando suporte aí em alguns tipos algumas questões específicas de tanto ações judiciais, questões negociais, contratos, societário, questões tributárias, enfim. A gente tem um time muito bacana lá que foi construído com bastante esforço, né? Eu comecei o escritório bastante jovem, né? Eu me sinto, creio que eu seja até o mais jovem aqui, né? E, enfim, e até por conta disso, me sinto lisonjeado aí de estar com cabeças boas aí, tanta gente para frente aí. E com o mesmo intuito que eu entrei no Givers, que eu falei para o Fabião, meu objetivo no Givers sempre foi poder ajudar, poder compartilhar. Então, o que eu puder compartilhar do meu conhecimento, da minha técnica jurídica, vai ser um prazer enorme. Posso até estar um pouco ausente aí nas reuniões esses últimos meses aí, mas como eu falei para o Fabião já também, estou 100% presente aí para o que vocês precisarem, para o que o Givers precisar, para a gente poder caminhar aí de uma forma redonda e seguir aí de uma forma não só jurídica, mas empresarial aí, um formato que possa crescer de uma forma sustentável. Esse é o objetivo de todo mundo. Então é isso aí. Legal. Muito bom. Só que aqui, ó, somos todos jovens, aí não é o mais jovem, ó, aqui é todo mundo igual nesse sentido, hein, por favor. Fique muito claro isso, hein? Que fique muito claro Olá. isso. Eu acho que eu sou domina aqui, cara. Acho que eu sou um dos mais velhos, 32 anos já. Vou fazer 33 agora, 2000. Pô, eu vou pintar meu cabelo, viu? Que esse cabelo branco vai me denunciar, viu? Você tem que falar de cabelo, né, Saldanha? Você tem que falar de cabelo, velho. Se o cara não fala de cabelo, meu irmão, não tem graça. Eu gostei do gel que o Carlos Marques passou hoje. Depois você Gostou, me manda. cara? Tá até brilhando aqui, ó. Se colocar na luz assim, ó, tá brilhando, entendeu? Eu acho que o Arthur tem mais cabelo na barba do que na cabeça, mas tudo bem. Eu vou pegar umas mudinhas lá, cara. O Arthur tá aqui perto, eu vou pegar umas mudinhas, quem sabe não cresce aqui, velho, porque tá embaçado. Vamos lá, senhores. Eu vou trazer alguns pontos que nós vamos discutir hoje e nós vamos seguir a mesma regra da apresentação. Vou fazer uma ata, viu, Fábio? Peraí. Oi? Uma ata, né? Vou fazer uma ata, peraí. Tá. Então, vou trazer os pontos. O Arthur vai iniciar com também 2 minutos, tá, Arthur? Depois o Fernando, o Carlos, o Lintz e o Vitor complementa. E foi proposital a escolha de quem falaria primeiro ou não para seguir essa regra dentro do que a gente pretende fechar aqui de lacunas. Então, porque o Arthur, ele é o cara que tem muita sacada, ele saca rápido. O Fernando dá o detalhe do complemento, o Carlos vem, acrescenta a junção do bolo, o Lintz põe
a cereja em cima e o Vitor experimenta para falar se está bom ou ruim, né? Com a visão advocacia. Então, praticamente aqui foi proposital a escolha aí da ordem da fala, tá? Vamos lá. Eu quero começar trazendo para o nosso bate-papo de hoje a respeito de uma fundação. Qual é a ideia? Hoje, os membros givers fazem uma doação. Essa doação ia direto para o Instituto Eduardo Furquini. E o Eduardo Furquini, segundo ele, compraria cestas básicas. Fundo, né, Fábio? Só que o que acontece? O Alexandre Camilo, que é o responsável, ele não tem o comprometimento de avisar que a pessoa fez o depósito, de enviar o comprovante do depósito, que a pessoa é pontuada. A pessoa recebe 12 pontos cada vez que ela faz uma doação. E eu solicitei inúmeras vezes, cara, me manda o comprovante das cestas para a gente, em reunião, apresentar para o pessoal o que está sendo feito. Vou mandar, já tem um tempo. E ele não aparece. E aí, o checkmate dele, pessoal, ele recebeu, acho que panos para fazer máscaras, e me ligou e disse, Fábio, eu preciso de ajuda do Givers, porque eu tenho pano aqui, mas eu não tenho mais nada, não tenho dinheiro, eu preciso fazer alguma coisa. O Givers pode me ajudar? Eu falei, alguns membros podem, vou ligar para uma pessoa aqui. Eu liguei para o Luiz Lintz. O Luiz Lintz prontamente se propôs a ajudar, contactou alguns empresários, propôs fazer lives para solicitar ajuda e deu um apoio para ele. 15 dias depois, o Alexandre me ligou insatisfeito. E qual foi a minha revolta? Ele falou mal do Lintz. E você quer se queimar comigo, fala mal de alguém. Ainda mais uma pessoa que é do meu lado, eu não aceito isso. E aí aquilo foi a gota d'água, quando ele veio e falou, pô, o cara só quer fazer live, não tá adiantando, eu preciso de dinheiro. Eu falei, pô, caramba, alguma coisa tá errada, né? E aí eu percebi que realmente os acordos não é ganha-ganha, você ganha, eu também ganho. O acordo é eu ganho e você que se dane. Então a gente resolveu tirar o Alexandre. E já tinha falado com o Fernando Saldanha sobre isso também, já estava para. Eu acho que quem está sabendo agora é o Carlos, o Arthur e o Vitor. Qual é a ideia? Permanece as doações, mas esses valores vão ficar em um fundo que vai ser criado do PayPal, porque é pelo PayPal a doação, aonde nós, ontem, o Lintz comigo, selecionamos alguns membros. Dentre eles está a Maria Vilela, o Armando Giovanetti, Maria Vilela, Mário Del Guercio, Marlete, Simão, Armando Giovanetti, Nancy, aqui é a moça que entrou agora. Então, eles ficariam responsáveis por este fundo e todo o depósito do membro fica na responsabilidade deles. O que vai ser feito com esse dinheiro? Vai ser investido no negócio de algum membro. Então, o membro ele vai vir, vai procurar uma pessoa do grupo, não sei, a gente precisa definir isso, e vai falar, olha, eu tenho esse negócio aqui. E aí, neste conselho aqui, administrativo, nós vamos ver se cabe financiamento ou não. Se couber financiamento, esse valor que foi doado pelos membros entra no financiamento daquela pessoa e o Givers Foundation, essa fundação, entra como sócio, recebendo uma porcentagem. Esse dinheiro da sociedade abastece o fundo para investir num outro membro. E aí, a partir de agora, vem o amadurecimento do que foi colocado e a gente começa a ouvir o Arthur e vai na sequência, cada um, 2 minutos. Bom, legal. Coincidentemente, tem muita gente que fala que coincidência não existe, mas o Fábio sabe que esse projeto aí que ele acabou de citar foi já comentado por nós em outras reuniões passadas, né, desde o início, que era fazer uma espécie de Shark Tank no Givers, para a gente conseguir ter um fundo e investir nas empresas, nas ideias, para que a gente consiga trazer novos empreendedores que só têm uma ideia, né? Pessoas que não têm condições financeiras nenhuma de empreender, mas têm ideia, têm conhecimento. E eu estou fazendo 2 campanhas, uma para vereador de São Paulo, outra para vereador aqui de São Caetano. E eu, né, no momento em que fui contratado por eles, apresentei todo
o meu portfólio, falei do Givers, falei do Beer Business, falei das minhas conexões empresariais e demonstrei que é um ponto que pouquíssimos políticos colocam como o principal da campanha, que muita gente é saúde, educação, o social, e poucos falam de empreendedorismo. E eu consegui despertar nesses caras, né? A gente está transformando a base da campanha o empreendedorismo. E acho que em breve eles vão participar das nossas reuniões também, para poder se aproximar, para poder entender. E a gente vai formatar algumas coisas em função dos contatos deles, trazer pessoas para o Givers também. Mas eu coloquei lá como base a criação de um coworking da prefeitura, né? Da prefeitura de São Paulo e da prefeitura de São Caetano. Nesse coworking seria um coworking social, e aí ele teria toda a estrutura para poder abraçar ideias, que é o que eu acho que está acontecendo agora, de empresas que a pessoa às vezes está lá na periferia, ou ela está trabalhando informal, não sabe o que a formalização pode trazer de benefícios, e ela vai ter um espaço para poder trabalhar, para se conectar com outras pessoas, para ter um escritório de contabilidade, uma agência, uma advocacia, coaches, pessoas preparadas para ajudar esse empreendedor a fazer o negócio dela acontecer. E também com investimento financeiro. Então a gente está colocando aí como um projeto de lei, né, a formatação disso. E acredito que a gente já tem isso na mão também, para fazer de maneira privatizada, né, sem depender do governo, porque nós temos hoje equipe e braço suficiente para fazer rodadas de negócio, de investimento. Então, imagina, a gente ainda não fez isso. O Fábio sabe que eu já tinha feito essa proposta lá no início. A gente fazer uma inversão de valores, que é uma coisa que eu já implementei em algumas empresas que eu atendi, que você não oferece os serviços, você fala que ela foi escolhida através de um processo de seleção para ser atendida por você. Então, e ainda mesmo você falando que ela foi escolhida, que ela vai participar de uma concorrência para saber se ela vai ter a oportunidade de entrar para essa seleção. Então, você cria um processo, cria um nome, cria um evento, e você demonstra que, através das suas conexões, através do seu conhecimento, essa pessoa, empresa, foi selecionada e ela vai concorrer com outras pessoas para saber se ela se esforçando, ela demonstrando que ela tem o real potencial, ela vai ter acesso aos seus negócios, aos negócios dos seus parceiros. Então, imagina que a gente poderia fazer também dentro do Givers essa espécie de Shark Tank, né, para pegar novas ideias, para pegar novos empreendedores com essa inversão de valores, né? Porque daí a gente vai pegar uma pancada de inscrições, uma pancada de leads com pessoas com real potencial e fazer da jeito certo mesmo, né? Cada um que puder investir o que pode, entra para o fundo, entra para a participação. A gente divide em stock options, que é uma maneira hoje que está crescendo muito em negócios, né? E eu acho que é um passo a seguir para que a gente possa evoluir nesse sentido, que vem aí com a ideia do que o Fábio falou, uma coisa que eu já tinha falado também no passado, e a gente somar e fazer esse primeiro lançamento em função de uma rodada Shark Tank, né? De investidores, de startups, de negócios em geral, para poder fazer um aporte, não só financeiro, como de conexão, né? Porque às vezes a pessoa não precisa só de dinheiro, ela precisa de clientes, ela precisa de uma agência, de um advogado, de alguém financeiro, de um coach, de alguém que consiga conectá-la. Então, talvez, diferente dos outros grupos que a gente sabe de investidores anjos, que é só dinheiro, mas também um pouco de conexão, a gente ofereça mais conexão, conhecimento do que dinheiro. Né? Que eu acho que é uma coisa que poucas empresas investidoras anjo batem nessa tecla. Normalmente concorra a 1 milhão. E não concorra ao nosso mailing, concorra ao nosso conhecimento, concorra a uma vaga no Giver, sabe? A gente fazer alguma coisa nesse sentido. Sorteando uma vaga, sorteando as consultorias
de nós que estamos aqui hoje, sabe? Eu acho que seria interessante a gente começar a se testar nesse sentido e investir em novas empresas, não só com o dinheiro. Talvez o dinheiro seja necessário, mas o conhecimento e a conexão têm um peso maior do que apenas o dinheiro. Isso. Bom, eu vou completar o que o Arthur falou. Eu acho que faz total sentido o que a gente está falando. Na verdade, desde a primeira reunião, não vou esquecer quando o Márcio Cabe levantou e falou, cara, a gente tinha que patrocinar pessoas que não têm dinheiro para entrar no Givers. Nós até pensamos nisso, a gente ficamos debatendo se valia a pena você bancar para a pessoa, se não valia. O Thiago estava junto na época e a gente resolveu não fazer isso porque a gente ia tirar o peso do Givers, né? Mas eu acho que agora a gente chega no momento, e o Arthur falou uma coisa que é interessante. Eu vejo vários grupos se formando para fazer isso, Arthur. Eu conheço alguns grupos onde o pessoal faz, olha, eu preciso investir 20 mil reais no Carlos. Eu avaliei, o Carlos que está montando uma empresa. Então, quem está afim? Fábio, você tem dinheiro? Puta, não tenho. Saldanha, você tem dinheiro? Ah, eu tenho 1.000 reais. E fazer como stock option mesmo, como o Arthur falou. Eu estou muito envolvido com o investidor, o Fábio conheceu, o André Meyer e a Milena, eles estão fazendo um trabalho muito forte, eles têm muito contato com o investidor anjo. E eu tinha já discutido isso com o André, ele falou, cara, esse é o futuro do Givers. Eu falei, eu sei, no futuro a gente vai investir nas empresas. Então, eu acho que o futuro está chegando agora. Eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo. Só ficou uma dúvida, Fábio, você falou que agora o dinheiro que o pessoal estava doando, porque o dinheiro que eles estavam doando, 40 reais, é muito pouco. Eu acho que a gente não pode contar com o dinheiro do membro giver. A gente tem que fazer um projeto, montar um trabalho junto com o Arthur, de marketing e tal, e ir para cima dos investidores. O que eu vejo hoje é que tem muito investidor, tem muito dinheiro querendo mudar de mão. O que está faltando é projeto. Vou dar um exemplo para vocês. Eu conversei com a Nancy, eu fiquei encantado. O Luiz tinha me falado isso. É impressionante o poder que essa mulher tem, só que muito mal utilizado. E eu já soube que ela participou de um projeto com o André Lilly. As coisas vão acontecendo, né? O André Lilly já conhecia ela e ela é muito enrolada. Ela não consegue falar, ela não consegue se expor. Então ela tem uma deficiência, mas ela tem na mão um diamante. Ela tem um processo, para vocês terem uma ideia, só um resumo, que E ela ela reconheceu consegue... isso, né? E ela reconheceu isso, exatamente o que você falou. E ela tem um processo na mão que ela consegue curar pessoas de câncer, gente. Ela tem, e não é só teoria, ela conseguiu fazer isso. Ela é a maior nome no Brasil hoje de aromaterapia, eu não sabia. Eu estou usando alguns óleos para poder curar, mexer com algumas coisas minhas, de ansiedade e tudo mais. Quando eu falei com ela, ela falou, eu sou o maior nome do Brasil hoje é aromaterapia, que está crescendo muito. Então, é uma pessoa que a gente tem que trazer. Tanto que ontem, o Arthur e o Carlos não estavam na reunião à tarde, já a convidei para ser a nossa embaixatriz da ajuda humanitária, tá? Como o Alexandre não está fazendo trabalho, porque não adianta o cara ter o nome ali de embaixador e ficar quieto e não fazer nada. O Fábio já tinha reclamado comigo, ele não dava. Não adianta, gente. A gente tem que ter pessoas que trabalhem. Não adianta o cara ficar sentado lá, eu sou embaixador. Se o cara não trouxer pessoas, se o cara não fizer o trabalho dele, não der retorno, não participar de reunião, não fizer nada, nós vamos ter que tirar. Então eu conversei com a Nancy e falei, Nancy, vamos tentar, nós precisamos de gente para trazer projetos novos, gente para ir em busca de capital, e ela tem esse potencial para buscar investidores para a gente. Então, ontem mesmo na reunião já a convidei, já é oficial, ela deve ser a nossa nova embaixatriz da ajuda humanitária, tá? Então, eu acho que tem tudo a ver, Fábio, faz todo sentido. Você comentou aí do óleo, você tinha me falado da doTERRA, entendeu? Isso. Citou. Depois dá uma olhada num documentário que tem na Netflix, Curas Proibidas, falando sobre o processo que ela tem de algumas pessoas que passaram óleo e fizeram mal para a pele e gerou câncer, e aí gerou processo. Ela está sofrendo um processo nos Estados Unidos, elas cresceram com uma mídia muito grande e não tem prova científica. E aí tem algumas pessoas que têm resultado, sim, tem outras que têm resultado negativo, porque como tudo na vida, né, vai ter um remédio que vai curar alguém, mas que vai fazer mal a outro, né? E aí, explicando do marketing que eles fizeram a nível mundial, e hoje eles disseminaram essa coisa aí de aromaterapia como algo saudável e que é combatido pela ciência. É um documentário que vale a pena você ver. Interessante, tá?
Tá bom. Vê lá na Netflix. Bom, vamos Carlos lá. Marx. Endossando um pouco do que foi falado aqui, tá? Como o Arthur colocou no começo da conversa, isso já foi discutido de certa forma, mais sutilmente lá nas bases do Givers, lá no começo do Givers, a gente fazer esse banco de investimentos, de levar possibilidades para outras empresas crescerem e afins, tá? Então, são três pontos que eu quero falar sobre isso aqui agora há pouco, né? A gente falou, o Arthur comentou sobre o peso do conhecimento versus conexão. Eu acredito muito que seja variável de empreendedor para empreendedor. Tem empreendedor que, de fato, o conhecimento, a conexão vai ter um peso inumeramente maior do que o investimento. Para outros empreendedores, para outros negócios, a pessoa realmente ela gosta de conexão, ela acha importante, mas ela precisa de fato de dinheiro. Então, a comunicação, independente como for e qual for ser feita, como for ser feita, tem que ser muito minuciosa para que possa, o Arthur sabe disso melhor do que eu, atendermos a essas duas coisas. Então, o dinheiro tem peso, a conexão e o conhecimento tem peso também. Os dois são tão pesados quanto, no meu ponto de vista, tá? Depende do grau que a sua empresa tá, do grau que você tá e de como você quer fazer isso crescer. Às vezes a pessoa nem tanto, como você falou, Arthur, e muito sabiamente, nem tanto é a grana. Ela tem grana, só que ela não sabe com quem falar. Vamos falar de Nancy. A Nancy tem uma pérola na mão, só que ela não sabia o que fazer com ela. Eu conheci a Nancy, já falei com ela também. Então, isso são coisas que a gente vai colocar dentro da balança e ver como que é cada um deles. Mas tem um peso muito grande, né? O que o Saldanha trouxe agora há pouco também, sobre a questão de investidores, né? A gente tem que buscar investidores e tal. A gente pode não saber, mas a gente pode ter bons investidores aqui dentro da aba do nosso chapéu, tá? A gente pode ter pessoas que estão quietinhas ali, elas estão na delas, elas estão participando de uma ou outra reuniãozinha. Porém, se os caras encontrarem algum tipo de situação a qual possam investir o dinheiro deles, eles vão investir. E são pessoas que estão chegando com muito potencial. Tem investidores lá fora, porém, pode ser que nós tenhamos boas surpresas aqui dentro do movimento já, tá? Eu não acho isso difícil de acontecer. Não acho difícil de acontecer mesmo. É bem provável que a gente tenha pessoas que queiram aí investir o seu dinheiro em negócios novos, em alavancamento de negócios, alavancagem de negócios e afim, tá? Sobre a fundação. Eu sou super a favor de ter uma fundação, tá? Mesmo se for essa Fundação Givers, esse o nome, o conceito, depois talvez o Vitor possa nos ajudar em relação a isso. Eu já fui CLT de uma fundação há muitos anos atrás, no começo da minha carreira, e os conceitos de uma fundação são bem diferenciados, é tudo muito preto no branco. Apesar que depois, quando eu saí de lá, já como parceiro de trabalho, como franqueado, eu percebi que, apesar de fundação, tinha muita coisa sendo feita por debaixo dos panos, muita malalaca, muita trambilhada, mas para a sociedade de fora isso soava muito bem e era uma coisa muito bacana. Então, se for criado um processo de fundação sólido, consistente, onde de fato a gente possa fundar novos negócios, não é nem investir e gerar, mas sim fundar novos negócios. De repente o Links está com uma ideia fantástica, com uma coisa muito boa, está sem pique, está sem conexão, está sem dinheiro. Cara, encontrou a gente. Porra, vamos ver o que o cara tem. E se de fato for bom, essas mentes que estão brilhantes aqui, outras mentes que vão chegar, vão fazer o aporte necessário para que o negócio do Links possa crescer. E todo mundo cresce. O Links cresce, o Givers cresce, a gente como doador, literalmente dizendo, como investidor, cresce. Os stocks, né? Os stocks estão na moda, é o que acontece hoje, investimento em stocks, a gente sabe disso, tá? Então, esse é um dos pontos que eu queria colocar aqui. E o terceiro ponto, não menos importante, o Saldanha comentou sobre o convite da Nancy para uma possível embaixatriz, né? Eu tenho um medo muito grande, não com a Nancy, tá? Porque eu a conheci, mas posso até me enganar. A gente não pode cair na tentação que caiu no início do movimento, de quando encontra pessoas que nós nos identificamos e, cara, vem comigo aqui, você é o que eu preciso, tá? Então, a gente passou por um processo delicadíssimo no começo do Givers, com alguns nomes que eu não preciso falar aqui, a gente sabe disso, de passar por cima, de mudar, e tamo junto, é isso, de repente, pum, toma um balde de água fria na cabeça, gelado pra caralho, e a gente acabou se ferrando, desandou o movimento, deu uma bagunça geral, só não desandou mais porque quem estava ali na linha de frente, Saldanha, Fox, eu estava segurando a onda também, o Links nem estava na jogada ainda, o Arthur estava na jogada, o Vitor estava indiretamente, que ele entrou logo no começo, mas talvez não tenha sentido essa mudança toda,
Mas a gente que estava diretamente envolvido sentiu pra caramba, sabe? Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande na eleição de pessoas para nos representar. Não é qualquer pessoa que pode nos representar. Não é, ponto. Não estou falando isso porque eu sou um dos caras, junto com você, Saldanha, Fábio, Arthur, que começou o movimento. Não é isso. É porque a gente carrega um nome muito forte nas costas, tá? Então, esse cuidado, né, o Saldanha, o Fox, enfim, para todo mundo aqui, é de fato a gente ter esse conhecimento. Legal, o cara não tá legal, o cara tá dando trabalho pra gente, maravilha. Primeiro ponto é, nós, 6 pessoas, ou 5, ou 4, ou 3, e aí, meu irmão, o que está acontecendo? Você sabe que o nosso movimento é assim, assim, assado, a gente está fazendo assim, assim, assado. Cara, você está com algum problema, você precisa de ajuda, você não consegue colaborar, coloca o cara na parede, literalmente, tá? E vamos ver o que o cara tem a falar, preto no branco. Depois que ele falou, puta, realmente é isso, não dá, tá ruim para mim, não foi bom, tal. Pô, o Lynx lá falou que ia me ajudar, não ajudou, só fez live. Caraca, é o caminho, porra, pra gente conquistar a audiência, pra gente conquistar. A gente sabe que esse é o caminho. Se o cara não entende do digital, sinto muito, é outra história. Mas tem que ter a humildade de entender, a humildade de falar. Então, falamos com esse cara, resolvemos com esse cara, ótimo. Aí sim, agora, beleza. Quem são os nomes, quem são as pessoas que a gente tem que pode nos representar com maestria dentro do movimento? E tem muitos potenciais também, não tenho dúvida que a Nancy seja, não estou dizendo sobre ela, tá bom? O fato não é a Nancy aqui, porque eu conheci. O fato é o nosso caminhar, o nosso ponto. Eu enxergo isso, tá? Eu sou de relacionamento, eu não sou de conexão. Então, eu gosto de entender, conectar e aprender um pouquinho com as pessoas. E quando a gente aprende, de repente, a gente tem boas surpresas com isso, tá bom? Então, esse Concordo contigo, Carlos. Tá certo. É um ponto aí para a gente poder analisar e pensar em relação a isso. E em relação, voltando ao primeiro assunto, eu acho que tudo a ver, sim, é um caminho saudável para a gente fazer, só que a nossa comunicação tem que ser muito saudável, muito sutil, muito serena em relação a isso, tá? Porque pode soar ruim para alguns. Claro, nunca vamos agradar grego e toiano, a gente sabe disso. Porém, se a gente pega um grupo de pessoas que está aqui reunido, discutindo para esse bem, falando sobre uma coisa que é boa, quando a gente aplica essa comunicação de forma assertiva, de forma clara, de forma limpa, pronto, a gente consegue atingir a todos. Assim como a comunicação clara e limpa da Eduardo Furquini, pô, os caras são uma associação assim, fez toda uma edificação e todo mundo que entrou pela emoção do movimento, não tenho dúvida, gostei dos negócios, gostei da conexão, caralho, gostei da ajuda humanitária, os caras estão ajudando o próximo lá, velho, isso está sendo muito legal. Esse cara entrou pela emoção, não entrou pelo negócio. A gente sabe disso, tem vários aí, o Saldanha falou, 80-20 está aí, realmente, 20% das pessoas que são ativas, que vêm, que falam, que conversam, que trocam figurinha, que estão ali no movimento, os outros 80 estão navegando, passeando, e de vez em quando aparece lá. Mas comunicação tem que ser muito assertiva. Isso aí o Arthur, mestre em comunicação digital, né? O Arthur manja muito disso. A gente aqui na comunicação verbal, na forma de falar, na forma de trazer, na forma principalmente de apresentar, tá? Então, esses são os pontos que eu queria trazer. Saldanha, você consegue falar com o Alexandre Camilo? Eu acho que é importante uma coisa que me chamou a atenção, o processo esclarecedor, realmente trazer ele, entender ele, e ao invés de excluir, tentar reavivá-lo e ver o que está acontecendo realmente, né? Eu fiz uma análise, tá? Uma análise assim, no período que ele está com a gente, percebi que ele só quer para ele, mas talvez esse é um ponto de vista meu, né? Talvez não seja isso. Mas pelas poucas, pelas poucas vezes que eu conversei, pelas poucas vezes que eu conversei, eu percebi que ele sempre fala, pô, tô enrolado, eu preciso de dinheiro, me ajuda aí, me ajuda aí, me ajuda aí. Mas em nenhum momento entrou assim, cara, o que você está fazendo no Givers? Eu acho que tem que ter essa conversa branda, essa comunicação saudável, como o Carlos passou. Então, se você puder ficar responsável por isso... Não, eu vou falar com ele. Na verdade, eu já tentei falar com ele umas 2, 3 vezes. A gente e é um cara fica de difícil também de contato. Ele é um cara difícil, é um cara que... Então, a gente tem que entender o que a gente quer. O Carlos falou a verdade. Eu acabei me empolgando em relação a Nancy, eu acho que eu errei nesse sentido, e a gente tem que assumir, né? Então, eu vou conversar com o Alexandre, sim, vou ligar para ele hoje, falar, cara, eu preciso conversar com você. E se eu sentir, porque eu também eu converso muito com o Fábio, eu não consigo falar com todos. A gente está com um tamanho muito grande, é impossível. Então, o que o Fábio me falou, eu aceitei e falei, bom, se o cara não está dando resultado para a gente tem que trocar. Da mesma forma, Nancy, se ela entrar, ou qualquer um, né? Qualquer um que entrou, o Armando entrou como NetWeaving, porque o Arthur foi para a noite.
Se o Armando não der resultado, cara, vamos colocar outra pessoa. E resultado pra gente, o que que é? Que a coisa realmente cresça, que a pessoa traga ideias. Não é simplesmente o cara participar da reunião. Vamos pegar o exemplo do Armando, que é meu amigo, meu sócio, eu posso falar. Participa da reunião, leva uma frase e tudo bem? Não é isso que a gente quer. Eu já falei com ele. Armando, eu quero que você traga pessoas, que você traga ideias, que vão ser aceitas ou não. Né? Então, acho que a gente tem que colocar isso muito claro, Fábio. Talvez tenha faltado da nossa parte também, alinhar a expectativa. Ó, você vai ser embaixador ou embaixatriz, ou o que seja, o que que eu espero de você? E aí, muito baseado no que o Carlos falou, ele tem razão. A nossa comunicação não tá legal. E a Acho nossa que como um todo. não, isso passa pela questão de uma clareza, né? O embaixador, ele é diretamente subordinado à diretoria específica. A palavra final vai ser do diretor daquela área. O embaixador é o membro responsável pela representação da Fundação Givers dentro e fora do país, levando os 4 pilares. Ele tem que ele tem que saber apresentar a fundação, 5 pilares. os 5 5 pilares. Desculpa, apresentar os 5 pilares, apresentar a fundação, o movimento como um todo. E aí cabe ao diretor, ao CEO, ao CFO daquela área, conduzir aquele embaixador. Essa é a primeira questão. Vou falar rapidamente do Camilo, porque como eu sou parte integrante da situação, eu entrei com o propósito de fizemos 31 lives, exatas 31 lives, onde a gente angariei muitos empresários. E o que aconteceu? Vou dar só um exemplo, tá? Não foi meu esse daí, mas a Cirela, que é uma empresa da construção, ofereceu lá para doar 30 cestas ou 20 cestas. E aí ele fica bravo porque ele acha que a Cirela tem que doar 1 milhão porque a Cirela é grande. Então eu não posso chegar para o empresário e falar eu quero doação e estabelecer o quanto a empresa vai doar. É doação. E aí o cara naquele momento pode doar 30 porque ele tem mais 80 instituições que ele ajuda. Então ele faz um consórcio, né? Eu tenho 1 milhão para doar, só que eu não vou doar só para o Furquini, eu vou doar para o Fábio, para o Lintz, para o Furquini, né? E ele divide. Então ele quer primeiro estabelecer o quanto cada um tem que doar. Aí eu fiz lá, por exemplo, uma doação de 1 cesta, mas era o que eu podia naquele momento. E às vezes aquela 1 cesta que eu podia ou que a Cirela podia é o que ela mais podia. E aí, primeiro erro dele é que ele quer estabelecer, porque ele não está vendendo patrocínio de nada. Outra coisa, ele carrega tudo nas costas sozinho, tudo, aí sobra tudo para ele, ele vai entregar a cesta, ele vai buscar a cesta, ele vai pegar dinheiro, ele vai buscar dinheiro, se sobrecarrega, não consegue delegar, e aí eu acho que vale a conversa com ele sim, porque eu acho que ele tem muito para contribuir, desde que ele seja assessorado e esteja com alguém no comando para que ele possa fluir, né? Mas que fique claro que doação é doação. Eu ajudo mais de 10 instituições. É na Unicamp, é na Uniodonto. Todo mês a gente pega uma parte do que a gente recebe aqui e doa. Se eu doasse para uma só, seria muito mais para uma. Mas a gente tenta dividir. Então, esse é o primeiro ponto que vale a conversa, né? Um outro ponto que eu acho importante dentro do... Eu coloquei aqui só para vocês saberem. Ó, Fundo Soma. Fundo Monetário de Apoio a Membros que querem empreender e não dispõem de recursos financeiros necessários para colocar em prática sua ideia e terá o apoio do Movimento Givers, através de projetos apresentados a este fundo e analisados pelo Conselho Superior, pelo Conselho de Administração e pela diretoria específica. Aí a gente põe níveis. Nível 1, projeto até 10 mil. Nível 2, até 50 mil. Nível 3, acima de 51 mil. Né? Outra coisa que é importantíssima, essa questão de tratamentos. Nós somos uma empresa, um movimento, uma fundação de empreendedores. Nós não podemos confundir empreendedorismo com saúde. O mesmo problema que o coaching passou nos últimos 6 anos, 5, 6 anos, é de cara tentando curar, coisa que é da medicina, da psicologia, da odontologia, né? E o cara querer curar com coaching, com DNA, não sei o quê. Então, nós temos um limiar muito, muito crítico para a gente não ser taxado depois
de charlatanismo, que é o que muitos fazem, né? Então, eu proponho aqui, já até tinha colocado em outras reuniões, a gente tem um comitê da saúde, onde estariam profissionais da saúde que vão, como eles estarão no comitê? Primeiro precisa estar ligado ao seu conselho, né? Odontologia, medicina, psicologia. Hoje sou eu, a Nancy, a Maria Vilela, o Felipe, não sei se tem mais algum psicólogo ou mais alguém da área da saúde. Então, Doutora Glaucia está entrando. Doutora Glaucia está entrando essa semana. Sim. Doutora Glaucia está entrando, uma indicada minha, fantástica também. Logo, logo ela está aí com a gente. Legal. Então, por que eu falo que isso é importante? Para a gente ter clareza daquilo que é comportamental, daquilo que é uma terapia holística ou naturística, porque o que não tem evidência científica não é da saúde. Não pode falar que é da saúde porque o médico, o dentista, a faculdade não vai reconhecer. Então, a gente tem que ir para o comportamental holístico, que é uma coisa, bem separado, e aquilo que é especificamente saúde, né? Mesmo a neurometria, que é fantástica, que a Nancy é especialista, que o Hugo Felipe é um dos maiores especialistas, ela ainda não tem as evidências científicas. O dia que tiver, ela se torna lá do Ministério da Saúde, lá como tratamento ou terapia, como foi colocado agora há 3 anos a hipnose, algumas terapias como a acupuntura e outras. Então, eu acho que se faz necessário, como fundação, ter o Comitê da Saúde. Coloquei aqui, ter cuidado na escolha das pessoas que irão nos representar. O embaixador é responsabilidade da diretoria específica. E mais do que nunca, nós vamos ter os departamentos. Então, talvez inicialmente terão mais grupos para a gente ordenar os departamentos. Aí vou precisar da ajuda do Carlos Marques, que é também especialista nisso, que vai poder me ajudar nessa. Peguei os Cs que ele me mandou aqui, organizei todos, para que a gente possa ter esse direcionamento. E depois o Vitor pode ver o que está certo, o que não está, em função de fazer esse trabalho. E só para aí colocar um pouco da minha opinião. Oi. E aí uma outra ideia que eu tenho é a gente trazer a empresa solidária. A empresa solidária seria uma empresa que vai fazer um aporte maior, que ela pode tanto investir diretamente no fundo, como um Shark Tank, como ela pode simplesmente fazer uma doação para o movimento, para a gente desenvolver o pagamento do TI, o pagamento do marketing, o pagamento de todas os compras. Cortou o áudio do Links. Não estou ouvindo. Estão ouvindo aí o Links? Não. Acho que ele caiu, né? Sem conexão. Ele chamou... Lindsay, você está sem conexão. Se você puder ver aí o que está acontecendo, você não está aparecendo aqui não. Travou só a sua imagem para a gente. Ele colocou um ponto aqui importante, Fernando, que eu queria... Isso a gente vai ter mensalmente ou anualmente. Isso para a gente ir dando os próximos passos. Quem que conduz os embaixadores? Quem que hoje é o responsável? É o Carlos Marques, né? Se eu sou responsável por conduzir os embaixadores, eu tô feliz de saber que eu sou responsável agora. Que legal, Fernando ótimo. Saldanha. Não houve uma conversa no passado de que você seria o responsável, não houve, Carlos? Mas não ficou só na conversa, né? Não recordo realmente, Fábio, não recordo. Assim, até se a gente for pensar de embaixadores por grupo, né? O embaixador do meu grupo sou eu e eu. No grupo noturno. O grupo noturno. Fernando tá aí ou não? Fernando tá aí? Não, né? Fernando? Tô sim. Ô, Fernando, quem hoje é o responsável pelos embaixadores? Não sei, não tem. A gente ia fazer o organograma, eu acho que não tem. Eu não sei se era o Carlos, eu sinceramente não lembro. Eu voltei aqui. Tivemos conversas sobre isso, mas a gente não bateu martelos em relação a fazer, a tocar, a cuidar dos embaixadores, né? Quem que pode hoje, ô Luiz Lintz, ser o responsável pelos embaixadores? Quem que pode cuidar dos embaixadores? Não, eu acho que tem que ser... Acho que é um déficit aí da nossa parte, igual o Fernando falou, que o menino chegou, o Armando chegou e ele está perdido, mas ele não tem alguém que conduza, que chame ele, que faça reunião, que oriente, que explique o que o embaixador faz. E aí o cara fica perdido. Eu acho que a gente está com esse déficit aí.
Como não tem ninguém Vamos lá. que é responsável... Eu acho que eu coloquei aqui, os embaixadores, eu tinha colocado logo abaixo do CKO, Chief, como que fala, professor Carlos? Chief Knowledge Officer. Que knowledge, Chief Knowledge Officer. Chief Knowledge. Knowledge Officer, esse daí. Knowledge. Aí. Chief Knowledge Officer. Chief Knowledge Officer. Profissionalizou. Eu coloquei os embaixadores abaixo dele, porque ele estaria como diretor científico e de ensino, Carlos, e ele daria todo esse suporte ao Luiz Lintz, que é embaixador, ao Arthur Dias, ao Fernando Saldanha, ao Hugo Felipe, e aí agora só trocou um aqui, que é Armando Giovanetti, né? Ou seja, caiu nas costas do Carlos, né? Não, tá tudo bem. Não caiu. Eu coloquei na sequência aqui, porque é o que faz mais sentido. É o que faz mais sentido, né, Luiz? É isso que você está colocando. Dentro das diretrizes lá, até deixa eu justificar o que o Luiz está falando aí, porque a gente conversou e existem aí dentro de, não é uma hierarquia, não é isso, mas responsabilidades dentro de cada empresa, que são os chiefs, né? Tem o CEO, CKO, CPO, CIO, e são aqueles que cuidam de determinados departamentos. E o CKO é o cara que mantém a organização bem estruturada e relacionada. Ele cuida dos relacionamentos dentro da organização para que todos funcionem, entre aspas, funcionem e se completem de certa forma. Resumindo, tá? Resumindo, é isso daí. Então, não teria problema algum em fazer isso, mesmo porque já fiz o trabalho e já deu certo da formação de novos líderes. A gente está vendo o Marcos Gomes e o Erivelton Coutinho aí, que os caras estão se destacando na condução dos grupos, na arrumação das coisas. Eles já têm isso nato, tá? Mas a gente tem várias reuniões nos bastidores aí na formação. O Rup saiu da linha, sumiu, caiu fora, não sei porquê, mas o Marcos e o Erivelton estão na linha aí. Então, essa formação, esse cuidado, maravilha, eu faço com gosto até, tá? Então, nós batemos o martelo e decidimos, cara, vamos cuidar dos embaixadores. Beleza, são 4 embaixadores por grupo, são 4 embaixadores do movimento. 4 embaixadores do movimento, ótimo. Vamos cuidar desses 4 embaixadores do movimento. 5, vai, é isso, perdão, muito bem. São 5 embaixadores do movimento, legal. Então, vamos conectar e cuidar, entre aspas, cuidar, porque a gente já sabe se cuidar, é só dar algumas diretrizes em relação ao movimento, tá? Cada grupo tem o seu embaixador local, para poder falar daquele momento, naquela hora. Opa, aí é outra situação, a gente tem que decidir, que aí eu tenho que preparar, não os embaixadores gerais, mas eu tenho que preparar cada diretor de cada grupo, para poder preparar os embaixadores. Então, são 2 comunicações diferentes. Aqui eu já coloquei, né, embaixador, eu sou embaixador. Só que eu tenho mais 2 suportes. Aí o NetWeaving tem um embaixador mais 2 suportes. Um para cada grupo, você fala. Para cada grupo de embaixadores vão ter 3 pessoas. Então, se eu não posso estar no grupo à tarde e você é meu suporte 1, Carlos, você vai me representar. Se o Carlos tem o suporte 2, que é o Hugo, então eu já fiz isso aqui, depois eu vou apresentar para todos, para depois a gente validar. Mas isso já está... já está com a ressalva aqui do Alexandre Camilo, que eu vou aguardar, porque estava, antes da Nancy entrar, Alexandre Camilo, Glaucia e Carita, no embaixador da ajuda humanitária. Aí a gente pode pôr 4 pessoas, aí a gente coloca, não tem problema nenhum. O ponto aqui é o seguinte, tá? O meu trabalho é formar treinadores, tá? Então, eu quero falar com o Lintz, quero falar com o Arthur, quero falar com o professor Hugo, quero falar com aqueles que estão que são os top da galáxia ali, dentro do movimento, para que eles saibam, e vocês já sabem, mas para que eles reforcem e repliquem isso para aqueles 3 ou 4 que você tem abaixo. Tá? Aí sim a gente começa a fazer um trabalho organizado, tá? Então eu vou trabalhar com a liderança, preparar a liderança para a liderança cuidar dos liderados, beleza? Esse é o caminho. Ou pode Carlos, fazer aproveitando, me fala uma agenda sua entre hoje e terça, porque eu quero que você me ajude a terminar essa organização e concatenar todo o organograma aqui, que está praticamente pronto, mas falta pequenos detalhes que com a sua ajuda eu vou ter ele bem formatado. Né? Segunda-feira é um bom dia, segunda-feira de manhã. Tá. Vamos lá. Eu vou retomar aqui, nós estávamos falando da fundação, de agariar fundos financeiros,
e partimos por organograma no meio do caminho. Como é o Vitor que vai falar agora, eu gostaria de retomar a parte da fundação e a gente deixar o organograma para falar daqui a pouquinho, porque ele estava na lista também, senão a gente foge do foco. Tudo bem, doutor Lintz? Tudo bem, tudo bem. Deixa eu só passar uma informação para vocês. Eu tinha passado isso para o Luiz. Às 8h50 eu vou ter que sair e derrubar essa reunião. Eu não sei até que horas está marcada essa reunião. Acho que eu faltou. Então a gente tem que definir um prazo. Estava senão marcado até às 10. degringolar. Só olha lá no grupo, estava marcado até às 10. Eu não posso até às 10. Eu tenho reunião com os meus distribuidores toda sexta-feira às 9 horas. Então, eu vou ter que usar o link do Zoom. Então, se o Luiz puder colocar o link dele a partir de 8h50, tá? Aí, Fernando, a gente só define, então, dias e horários que cabem para ficar o tempo todo, porque a primeira pessoa a determinar comigo qual seria o dia e o horário foi você. Antes de falar com todos os demais aqui, eu falei contigo e você disse que sexta-feira, 7 horas da manhã era bom. E a gente bateu da sexta. 7 é ótimo, mas não até às 10, cara. A gente não pode, desculpa, né? É muito tempo, eu não consigo. Vamos marcar uma reunião de 1h30, então? Fernando, como é uma reunião por mês e é muito assunto, se a gente também fazer uma coisa assim, tá bom, beleza, todo mundo fala, a gente não define nada, fica tudo no meio do caminho. A gente está no primeiro assunto ainda, eu trouxe 8 para a pauta. Cada assunto está levando 1 hora. Tudo bem, Fábio, vocês continuam, eu vejo a gravação depois, Fábio. Mas não é questão de você ver a gravação, é questão de opinar. Um grupo de mentoria é onde todo mundo dá informação. Se você tiver só para receber, então a gente pode fazer um grupo de 5 do Mastermind e te dar os vídeos para você assistir. A gente pode pegar os vídeos que estão lá, é para você, a gente quer a tua palavra, a gente quer o teu ponto de vista, a gente quer a informação que está na tua mente dentro do negócio, e não apenas que você assista. Vamos lá. Todo mundo aqui tem outras prioridades, tem negócio para fazer, tem outras coisas. Se for um problema de comunicação, desculpa, eu não consigo fazer reunião até às 10 da manhã. Eu estou agora enrolado, estou fazendo reunião, ajudando meu filho. Cara, eu achei que a reunião fosse das 7 às 8. Quer marcar das 6 às 8, eu posso. Das 5 da manhã às 8. 8 horas eu tenho que ajudar meu filho. 10 horas, 9 horas reunião com os distribuidores. Desculpa, cara. Vamos fazer o seguinte, para a gente poder... Desculpo, mas eu preciso que você fique mais atento ao que a gente combinou de horário, porque está lá dentro do grupo que seria de 7 às 10. Eu pus isso no grupo. E aí, se você coloca, Fábio, até 10 é muito, a gente já teria discutido isso lá no passado e não traria para o momento aqui. Nós estamos perdendo tempo para a reunião. Vamos lá, beleza, a gente discute isso. Hoje eu não posso, se vocês quiserem continuar, beleza. Ou a gente marca um outro dia, ou marca duas reuniões por semana. Acho que a gente podia marcar mais uma, para não perder, para ter todo mundo junto. Eu faço esse organograma na segunda com o Carlos. O Fábio já põe a pauta para cada um tendo as ideias necessárias. E aí a gente marca um dia nem for 3 horas, 4 horas. Porque depois que fizer essa primeira de 4 horas, do tempo que for necessário, depois em uma hora e meia resolve. 40 minutos. Foco no Vitor agora, vai, vamos voltar. Vamos lá, Vitor, vamos falar da fundação, o ponto de vista aí. Vamos lá, então. A primeira coisa que eu vejo é o seguinte, como eu já falei lá atrás, a gente chegou a ter uma reunião já sobre estrutura e a gente precisa criar a estruturação jurídica do Givers, tá? Eu até cheguei a bater um papo com o rapaz lá, o Daniel, da contabilidade, e ele me falou que está em processo ainda e tal. Então, eu vejo assim, a minha maior preocupação aqui como jurídico é pensar e construir esse instrumento jurídico aí que a gente precisa fazer rodar, né? Porque eu vejo que já está criado aí já está em construção e bastante avançado toda a forma como vai ser a operação, tanto do Givers membros como Givers a fundação de doações, o fundo de doações. Então, o primeiro ponto que eu gostaria até de entender um pouco melhor, a ideia vai ser criar um fundo específico de doações com a saída do Alexandre Camilo, se ele vai sair ou não, tá? E se isso acontecer, se ele for sair de fato e for ser criado um fundo, a gente vai ter que estruturar juridicamente uma fundação, uma associação mesmo, sem fins lucrativos, 100%, né? Porque se for sendo essa ideia de investir em empresários, investir em todo esse caminho, lá vai ter que ser uma associação específica para isso, né? E que, na minha opinião, de forma prática mesmo, poderia ser separado até
da operação do Givers como atividade empresarial. Então a gente precisa entender isso. Se a gente vai separar, vai ser tudo a mesma coisa, obviamente, mas separar juridicamente como se fossem dois institutos jurídicos, entendeu? Uma com fins lucrativos, né, de acordo com a entrada dos membros, enfim, toda a rotatividade de faturamento, e o outro um fundo específico. Então isso que é bom entender, se a gente vai fazer ou não. Vai fazer em formato separado. No estatuto que eu escrevi, a fundação é uma empresa e o fundo ela é do mesmo grupo econômico, vai ser do mesmo grupo econômico, mas provavelmente vai ter que ser um outro CNPJ abaixo desse grupo econômico, porque nós vamos ter parceiros que já estão abaixo hoje, no organograma, que depois você vai entender, para a gente poder organizar exatamente dessa maneira. Hoje mesmo eu já vou te mandar uma minuta aí do estatuto para você dar uma geral. Tá, é bom, que aí eu consigo pensar melhor. Porque eu estou pegando com base no que eu ouvi hoje aqui, o que você me falou essa semana por telefone, para a gente criar essa estruturação. Porque o que eu vejo? A gente já está aí faz o quê? Uns 5 meses operando Givers e até agora ainda não se tem uma estrutura jurídica formalizada. Então, a minha preocupação é, vamos formalizar isso, deixar redondo e deixar extremamente redondo também uma contabilidade. A gente precisa ter uma tesouraria, né? Precisa ter um contador que tá junto, tá firme aí, cuidando e criando toda a contabilidade de tudo que está rodando no Givers. Né? Se vier ainda a fundação, o fundo de doações, isso daí tem que estar mais redondo ainda, porque isso acaba tendo uma fiscalização maior. Então, se tem uma sociedade sem fim lucrativo, essa parte de contabilidade tem que estar 100% redondo. E, obviamente, que também esse outro braço aí da sociedade empresária do Givers, obviamente, também precisa estar extremamente redondo essa parte de contabilidade, esse braço aí, tá? Então, acho que eu vejo que é nesse ponto aí que a gente não pode esquecer de deixar extremamente formalizado, tudo redondo, para que desde o início já caminhe de uma forma jurídica 100% adequada, né? Eu acho que esse é o caminho aí para não ter nenhum tipo de problema e tropeço aí em eventual fiscalização, alguma coisa desse tipo, que a gente sabe que acontece. Então, tendo alguma coisa, tem que sempre pensar que em caso de eventual fiscalização, tem que estar tudo redondo. Contratos, a parte societária, toda a contabilidade, tributação, a gente tem que estar bem alinhado com a contabilidade nisso, tá? Eu vejo mais ou menos esses pontos aí. E, enfim, eu gostaria de poder ver bastante aí com links também como que está esse organograma, para poder pensar aí melhor e sugerir também os melhores formatos societários aí e jurídicos para a gente poder deixar bem redondo isso, tá bom? Como que está funcionando hoje, doutor Vitor? Só para eu te dar um parecer dentro do que a gente está falando e não fugir. O Givers hoje ele está como um produto abaixo do meu CNPJ, da minha empresa. É uma agência de publicidade e propaganda, Fábio Henrique ME. Está como ME, o CNPJ registrado na Hotmart, e a gente está usando a plataforma da Hotmart. Então, o Givers hoje é um produto dentro da Hotmart e apenas um produto. E afiliados, os afiliados ganham 15% de toda a indicação. Então, o membro indicou alguém, ele recebe uma renda, essa renda ela é fixa, enquanto o outro membro que ele indicou. Qual é o diferencial do marketing multinível para o Givers? O Givers é marketing de afiliado. Marketing de afiliado, você fez um estudo na última conversa que a gente teve sobre a Hotmart e deu para ter um entendimento do marketplace. Então, diferentemente do multinível, que o cara ganha de vários níveis e que acaba considerando-se pirâmide dentro do Brasil, que é proibido pela CVM, o Givers usa o marketing de afiliado. Então, você ganha do trabalho que você fez. Você indicou, você ganha deste indicado e morre nesse indicado. Mas você continua recebendo enquanto esse indicado está dentro do Givers. Então, por exemplo, Fernando Saldanha tem 20 pessoas abaixo dele. Então, o Fernando Saldanha ganha dessas 20 pessoas. Enquanto o Fernando Saldanha está ativo no Givers, enquanto o Fernando Saldanha está pagando a semestralidade dele, que é o ciclo, e as pessoas que ele colocou estão também pagando, ele continua recebendo. Então, hoje o Givers funciona assim.
né? É como se fosse uma renda residual aí, um passivo, né? Você teve o trabalho de colocar um amigo, indicar um amigo. Claro que não é só indicar um amigo. Essa pessoa tem que fazer parte do movimento e entender o movimento. Essa semana o Fernando me ligou e disse, olha, tem uma empresa que vai colocar 15 pessoas, porque eles precisam de mentoria. E eu já estou falando com a moça aqui, eles vão pagar e já vão entrar 15 pessoas para o Givers. Eu falei, não vão entrar. Corta. Aí o Fernando, por quê? Eu falei, porque essas pessoas que vão entrar, elas vão entrar porque a empresa está pagando e não porque elas querem. E a primeira legitimidade do Giver é o cara falar, eu entendi e aceito isso, eu quero isso para minha vida. Então tem que vir da pessoa e não da empresa. E aí eu barrei, ninguém entrou, não vai ter acordo com essa empresa. Por quê? Nós não estamos focados em pegar o dinheiro da empresa e pôr pessoas. Não é marketing multinível. Nós estamos focados que, primeira coisa, a pessoa entenda o que é o Givers, como aconteceu com o Vitor. O Vitor estava no Beer Business, ouviu que era o Givers e falou, cara, muito interessante, eu quero isso. Pagou e está dentro. E entendeu o que é o movimento e cresce junto com a gente que o movimento muda. Tá? Todo momento muda. Então, a primeira parte para a pessoa fazer parte é ela entender o que é o movimento, ter a aceitação dela e não uma empresa vir bancar 1.000 pessoas e pôr 1.000 pessoas aqui dentro. Porque não vai ter comprometimento, vai ter só dinheiro. E o Givers não pensa nisso. Pensa sim no capital financeiro, mas aliado a isso, a ideia dessa associação da pessoa. E aí o ponto que eu queria levantar, doutor, é o seguinte. O que nós estamos criando? Está entrando o CNPJ de uma rádio, que ele vai ser sócio, 50% do Givers, 50% desse rapaz, que é o Mário. Então o Givers vai ter uma rádio oficial, online, mas oficial, com CNPJ. Esse CNPJ é o do Givers com o desse rapaz. Um contrato de CNPJ para CNPJ, de meio a meio. E ele vai tocar a Rádio Givers do jeito dele, com o projeto dele, associado a essa fundação que o Lindsay falou. Está entrando um outro rapaz com outro CNPJ que vai cuidar da loja Givers. Então ele vai ter vários brindes, prêmios, vai ter lá o fone com logo do Givers, bonitinho, e ele vai vender. E ele cuida, 50% é do movimento Givers, 50% é dele. Vai ter... Tem mais alguma coisa, Fernando, que está entrando à parte também? Não, acho que é isso. São os brindes que o Erivelton falou rapidamente ontem. A rádio. A rádio... E a plataforma Performance, que é do Luiz Lintz. O Luiz associou uma plataforma de assessments, de coaching, dentro do Givers, trouxe, né? A gente está pagando para ele, eu fiz um acordo com ele, uma plataforma de R$30 mil, e o acordo foi o seguinte, ao invés de eu pagar monetariamente, com o meu dinheiro do bolso, a gente vai pagar com a venda dentro do Giver. Então, os membros a gente está treinando para conhecer a plataforma. À medida que os membros venderem essa plataforma, que eles podem vender, o dinheiro que entrar, ao invés de dividir meio a meio, paga-se o custo da implementação. Quando finalizar esse custo, a gente previu 2 anos. Daqui 2 anos, pagou-se o custo, aí sim fica CNPJ do Lintz com CNPJ Givers, meio a meio. Então, o primeiro passo é pagar essa plataforma que é de um cara de Brasília, não é do Lintz, enfim, mas o Lintz quem trouxe. Então, hoje envolvido com o Givers serão 3 CNPJs. O CNPJ da rádio, com o CNPJ do cara que vai cuidar da rádio, como dono. O CNPJ da loja de brindes, com a pessoa que vai ser responsável, que é o membro Givers. E o CNPJ Givers atrelado também a esse CNPJ do Lintz, que é essa plataforma agora que entrou dentro do Givers. Então, praticamente pode existir também, Fábio, não vamos esquecer o CNPJ da Newton Travesso, que ainda temos que haver detalhes e tudo mais, mas pode ter mais um CNPJ. Essa parte eu não entendi como você está negociando, eu não entendi. A parte de treinar os palestrantes, dar treinamento de ator, de posicionamento em teatro, esse tipo de coisa. Preciso ver os detalhes com eles essa semana, mas a ideia é essa, que eles venham treinar o nosso pessoal para que eles sejam melhores palestrantes. Bem colocado, doutor. Precisava te passar isso também. E aí, a gente está montando dentro do Givers também uma outra empresa, que é uma agenciadora de palestrantes. Então, o palestrante vai ter um contrato com o Givers, onde ele vai dar palestra pelo Givers, o Givers vai cuidar da imagem dele, vai cuidar dos vídeos, fotos, aquilo que o Arthur já tinha falado lá de assessoria. Só que essa assessoria é ligada a um contrato onde esse palestrante recebe do Givers. O Givers agencia ele, envia ele para as empresas, o Givers recebe e o Givers paga esse palestrante. É uma outra parte aí. A gente está criando meio que uma simbiose de muita coisa, né? Uma ideia é na fundação, a minha empresa seria uma aderente à fundação. Então, eu faço um termo de adesão, entro como uma empresa parceira
aderindo ao projeto e tem o meu CNPJ, Fernando Saldanha, Rádio Givers, o que for vai entrando como aderente a essa fundação, que pode ser por termo de adesão, por associação, por cooperativa. Aí o Vitor dando uma olhada, a gente vai poder ter a ideia de como isso vai descer, vamos dizer, né? Tá? Certo. Me Eu tô parece tirando que meu uma vídeo, fundação, minha conexão tá ruim, tá? uma fundação barra associação. Eu já tenho até mais ou menos na cabeça aqui como a gente A pode fundação é uma associação, já tá ela tá como nome fundação, mas ela tem no texto do estatuto, associação, associados ou membros. Eu posso ser um associado que vou ajudar. Sou da empresa Links e quero doar R$100 mil para a fundação. Eu sou um associado, mas eu não sou um membro porque eu não participo. Só que eu sou um associado e coloquei meu filho e minha mulher para serem membros. Então, eu me associo porque eu apoio o movimento, mas não sou membro. Ou me associo porque sou membro. Então, vai ter as nomenclaturas muito bem divididas. Legal, maravilha. Tem uma pergunta para fazer para você, Fábio Fox, e para o Saldanha, para o Lins, para o Arthur e para o Vitor também. A pergunta é muito simples: o que é o Givers? Vou ler aqui o que a gente escreveu, pode ser? Pode. Um segundo aqui que eu estou com o sistema aberto aqui. Ó. Os 5 pilares, cadê? Peraí. Achou aí, Lins? Achei. É um movimento que ajuda empreendedores a se tornarem empresários através de mentorias, usando a expertise dos já membros, que tem a sua expertise naquele assunto, para desenvolver, então, esses empreendedores. E aí conta que o projeto teve início em 20 de abril, Parará, que todos já sabem. Tá? A pergunta era, o que é o Givers? A pergunta que eu fiz foi essa, o que é o Givers, tá? Por que eu fiz essa pergunta? Eu queria ouvir, você perguntou para mim, pro Luiz e pro Fernando. Eu perguntei para todos, em verdade. Eu queria ouvir o Fernando. A pergunta é para todos, tá? Para todos. Eu queria ouvir o Fernando Saldanha. Givers é um movimento, o próprio Carlos tem a definição, e eu acho muito legal, é um movimento altruísta para ajudar as micro e pequenas empresas a se desenvolverem e saírem dessa crise melhor do que entraram. Esse é o meu pitch de venda sobre o Givers. Beleza. Lindsay já deu a dele. Arthur. Eu queria ouvir o Arthur. Opa! A pergunta é muito simples. O que é o Givers? O Givers é um grupo de empreendedorismo digital, gera conexão, conhecimento. Ele ajuda empresários de pequeno, médio e grande porte a aumentar a sua conectividade com outros empresários e o seu conhecimento no mercado de maneira geral, em todos os âmbitos que qualquer empresário precisa se desenvolver, desde o marketing ao financeiro ao jurídico. Ele consegue estabelecer não só a oportunidade do fechamento de novos negócios, mas assim como o entendimento, de todos os pilares que uma empresa precisa para conseguir prosperar. Então, essa é a maneira que eu apresento o grupo, essa é a maneira que eu acredito e como eu defendo, e diferente só dos grupos como o BNI, que são conexões negócios, a gente bate muito forte na tecla do conhecimento, do você ter ali cursos e palestras, e acho que o único grupo do mundo que tem 4 reuniões por semana. Beleza. 5 agora. 5 agora. Beleza. Obrigado, Arthur. Vitor, o que é o Givers? Eu queria dividir 2 ideias que eu tive durante a reunião aqui.
Pode segurar só um segundinho, Arthur? Pode segurar só um segundinho a ideia? Só um segundinho, segura aí. Deixa eu só terminar esse raciocínio aqui, beleza? Desculpa cortar, só pra gente fechar esse raciocínio. Vitor. Vamos lá. Eu vejo assim, vou falar de uma forma transparente o que eu sinto. Eu vejo o Givers como uma instituição de ajuda humanitária para a construção de negócios. Né? Vou falar de uma forma prática e objetiva. É isso que eu vejo. Maravilha. É isso que eu sinto. Fábio. Cara, eu acredito que o Givers seja uma organização da nova ordem mundial. É uma coisa sem forma, baseada num mastermind. É uma ideia em desenvolvimento. Se eu pudesse dizer o que é o Givers é uma ideia em desenvolvimento. Só que é um desenvolvimento constante. Ele não tem fim. Esse é o meu ponto de vista. O Givers é uma ideia em desenvolvimento. Tá, então aqui, nós somos uma sociedade de mentes avançadas. Somos 6 mentes pensantes aqui. E cada uma de nossas mentes tem um ponto diferente do que é o movimento Givers. O Vitor enxergou de uma forma, o Saldanha de outra, o Lintz de outra, definiu, Fábio de outra, Arthur de outra e Carlos de outra. Então, eu penso da seguinte forma, se o Givers tem um DNA, tem uma essência, enquanto a gente não tiver isso muito claro entre nós 6 membros, o que é essa essência, o que é esse DNA, a gente não vai conseguir caminhar para onde a gente quer. Vão ter ideias maravilhosas, um fundo de investimento, a gente criar palestrantes, negócios paralelos, são os pair business ali. Isso já é um negócio, formação de palestrante é um negócio. Criação, levantamento de fundo é outro negócio diferente, que não é o negócio Givers. A gente está trazendo coisas, agregando valores ao negócio Givers. Mas a gente que é a gente, honestamente, meu ponto de vista, não sabe e não tem muito definido o que é o Givers. O Arthur defende de um jeito, da forma dele. Eu defendo da minha forma. Todo mundo tem a identidade, lá o fio, o viés final igual. Porém, se nós 6 aqui, vamos chamar de cúpula, tá? São os caras que estão decidindo o que vai acontecer no movimento. Se nós 6 não temos em comum o que é, como é e por que é, a gente não adianta decidir, Lince, a gente não adianta decidir organograma, Vitão, a gente não adianta colocar lá se é estatuto, se é sociedade, se é fundação, porque nós não vamos a lugar algum no meu ponto de vista de negócio agora, tá bom? Então, o primeiro passo, o primeiro ponto é esse entendimento. Até o Fábio, por que eu fiz essa pergunta, Fábio? Porque quando você falou, então você fez uma cara assim, é tanta coisa, né? Você mesmo ficou em dúvida, cara, com o que você colocou na mesa aqui. E tá tudo bem, é para isso que a gente está aqui discutindo. É isso, por isso que a gente está discutindo aqui. Esse é o ponto. Então, essa dúvida gerou em mim aquele sentimento. Caralho, o que nós somos? Nós somos um movimento de conexão, nós somos um movimento de ajuda humanitária, nós somos uma fundação que vai arrecadar fundos e financiar projetos aí de pequenas empresas que precisam. Nós vamos ajudar pessoas, nós vamos conectar pessoas. Nós somos o único grupo que tem 5 reuniões durante a semana. O que nós somos? Então, o que nós somos, a partir dali, do meu ponto de vista empresarial, meu ponto de vista, tá? Nós somos em 5 mentes aqui, como eu disse, tem gente melhor que eu tenho certeza. A partir dali que nós conseguimos dar as diretrizes de tudo que a gente vai fazer no movimento. Seja as parcerias, seja trazer a pessoal que vai fazer treinamento de palestra lá, que o Saldanha fez esse contato, arquitetou, seja o Mário que vai cuidar da Rádio Givers, seja o outro menino que vai cuidar do Marketplace. Porque percebe, são coisas diferentes. Uma coisa é você ter um movimento de conexão empresarial, outra coisa é você falar, olha, cara, vem aqui, você tem um marketplace para vender teu produto. É outro negócio. Eu estou dando uma ferramenta dentro do meu negócio, mas é outro negócio. É outra coisa. É uma ferramenta, é um alguém. A gente fala muito de over-delivery, e é um puta do over-delivery. Só que todas as energias e tudo que a gente pensa, ela vai se dispersando, assim. Outra coisa, toda e qualquer novidade que a gente tem, cara... Eu penso muito claro nisso, tá? Tive experiências ruins com isso. E tudo em doses homeopáticas, assim, ó, elas vão sendo atreladas, vão vindo, a gente vem numa crescente. Quando tá muito bem formatado, quando tá muito lindo, olha, tá aqui, puf, acabou. Eu acabei de tomar um tombo há 3 meses atrás com a joint venture que eu fiz, porque eu fui o quê? Precoce. Eu tomei um tombo e reconheço o tombo que eu tomei. Levantei, bola pra frente e já tô bem melhor do que eu tava. Mas é esse tipo de tombo que a gente tem que tomar um cuidado, cara. Entendeu? Por isso que eu perguntei, o que é o Givers? O que é o Givers, né? Aquela questão, não se fala mais nisso, porra, mas é o que embasa. O Valmir Rotolini ontem na palestra dele no Grupo da Noite falou, missão, visão, valores. Qual que é a missão do Givers?
Qual é a visão do Givers? Quais são os valores que a gente tem? A gente já sabe, eu mais ou menos sei, Links mais ou menos sabe, Fábio mais ou menos sabe, cada um mais ou menos sabe o que é. Mas a gente talvez não tenha isso muito claro ainda. É uma coisa simples, boba, besta, tá? Mas que pode direcionar o que a gente vai fazer, o que a gente vai querer fazer. Tá? Então, perante a sua dúvida, Fábio, que você falou, puta, tanta coisa, né? Eu tô jogando tanta coisa aqui, tô metendo carvão na fogueira aqui, quando você falou pô, palestrante, é isso e aquilo. Legal, cara. E a essência, o que é que nós vamos fazer? Qual que é o objetivo do Givers? É ajudar pessoas, o objetivo do Givers é conectar pessoas, o objetivo do Givers é a gente gerar um fundo. Liberar compartilhamento aí? Ó, rapidinho. Na primeira mentoria que eu fiz lá, eu coloquei um texto para cada participante fazer o que o Carlos está falando, o que achava que era missão, visão, valores e propósito do Givers. Então, agora, mais do que nunca, Fernando, além do organograma, vou colocar esse item comigo com o Carlos para que a gente defina, pegue contribuição de todos e a partir daí a gente compartilhamento, por favor? Eu já criei a sala aqui que o Fernando vai precisar usar, né? Já vou compartilhar com vocês. Parece pífio, mas eu não acho uma discussão pífia, não. Eu acho que a gente precisa pontuar. A gente tem que caminhar para o mesmo lugar. Vamos lá. Pessoal, olha só. Isso aqui foi definido com o Fernando Saldanha e com o Cídio, que não está aqui, quando houve o problema da Renata. Quem somos? Não pode ser mudado, tá? Hoje, nós somos um grupo de empreendedores atuantes em diversas vertentes e habilidades que se uniram imbuídos em compartilhar experiências, como também adquirir conhecimento e crescimento pessoal e profissional. O que somos? Somos uma universidade de conexões online, baseado no que o Arthur falou. Nosso objetivo principal, desenvolver conhecimento através de experiências compartilhadas. O que fazemos? Aprimoramos um modelo de negócio virtual, escalável e disruptivo no intuito de promover interação no âmbito nacional e internacional. Como nós fazemos isso? Promovemos interação colaborativa através da economia híbrida entre sistema, comissão e doação. Sistema, valor alimentado pelo membro para a continuidade dos trabalhos pela empresa gestora do movimento, que é o CNPJ da minha empresa. Comissão, programa voluntário para aqueles que optarem por se dedicar o seu tempo e trabalho a ajudar empresas e empresários. São os 15% que todos recebem. Doação, que é o valor 100% destinado à ajuda humanitária que a gente está discutindo aqui. Por que nós fazemos isso? Porque acreditamos que viver pelos outros, dominando o nosso ego no serviço ao próximo, sem nenhuma preocupação sobre a retribuição, nos fará sentir realizados. Nossos princípios: doar e se doar, entender e praticar, adaptabilidade, buscar incessantemente aprimoramento em todos os níveis, seja material ou imaterial, tangível ou intangível, evolução constante, não sermos conformados e sim transformados pela renovação da nossa mente, baseada em Romanos 12:2. Nossa missão, pergunta do Carlos: investir incessantemente em um movimento que conecte e mantenha network entre pessoas de todos os pontos do mundo, gerando conhecimento suficiente para que seus negócios prosperem e suas vidas mudem. Essa é a nossa missão. Qual a nossa visão? Evolução constante, não sermos conformados e sim transformados pela renovação da mente. Essa é a nossa visão, tá? Transformar a mente do ser humano. Sempre isso, transformar o ser humano, levar ele para um outro nível. Essa é a visão Givers. E aí os nossos valores é compartilhar, realizar, ajudar, fazer e praticar. Compartilhar sabedoria, realizar NetWeaving, ajudar de forma humanitária a fazer negócios e praticar gratidão. Então tá aí a resposta. Fábio, você consegue mandar tudo isso num arquivo só para mim? Cara, tá no FAQ do Givers para todos os membros. Não, todos os membros têm acesso a isso. Não, mas dá para você mandar num arquivo só do Word para colocar aqui na sequência do organograma? Tá, eu te envio. Agora o ponto é o seguinte, Fábio. A gente pode ter um Givers.club e uma sessão FAQ linda e maravilhosa explicando tudo isso. Não adianta porra nenhuma se nós 6 aqui não soubermos tudo isso aqui, ó, na ponta da língua, tá? É lindo, tá lá. E eu já tinha lido isso. Você leu isso também. Tenho certeza que Saldanha também leu isso. Eu não sabia, não sei se o Luiz, se o Arthur, se o Vitor chegaram a ver. Só que não adianta porque a gente estava passado, já era, acabou. Um pouco desconexo em relação ao que nós temos dentro do Givers, cada um com um ponto de vista. Apesar de ser um ponto de vista único que vai chegar no mesmo lugar, cada um traçando caminhos diferenciados, tá? Então Carlos, na prática, qual que é a tua sugestão? Eu concordo contigo, mas qual que é a tua sugestão? A gente fez também toda essa parte do FAQ, e isso deve ter uns 2 meses, né, Fábio? Sim, a gente tem que atualizar, né? Assim que a Renata saiu, né?
Renata Foi saiu, março, entrou como isso aí. prioridade. E o Vitor viu porque o Vitor foi quem sugestionou muitas coisas Estava lá também. Ótimo. O Vitor também já Então, viu. assim, a prática, Só um minuto, sugestão, pessoal, já Saldanha, vem. tá? A sugestão é exatamente essa que a gente trouxe aqui agora. A gente tem que estar alinhado com isso. E a gente está alinhado com isso. Estando alinhado com isso, maravilha. Então, a pergunta é, o que a escola de formação de palestrantes tem a ver com a missão, visão, valor do Giver? O que a criação de um fundo de empreendedorismo para ajudar tem a ver com a visão, visão e valor do Givers? Por exemplo, eu sei que ajuda querer ter com o próximo e tal, só que tudo isso envolve outros processos, quase que outras empresas. É verdade. Entendeu? O que isso tem a ver? A ponto é, se tem a ver, e eu não enxerguei ainda, tá bom? É por isso que eu estou colocando aqui. Eu quero gente melhor do que eu não consegui enxergar ainda muito bem. Se tiver a ver, maravilha, vamos nessa. Lá. Se não tiver a ver, a gente vai alinhar, tá? Por isso que eu tô com essa dúvida. Vamos lá. De manhã, na quinta-feira, a Marlet disse assim, eu queria ser uma palestrante internacional. E ela começou a chorar ontem na reunião da manhã, dizendo, meu sonho se realizou dentro do Givers. Então, uma pessoa lá de Angola, com condições difíceis, tinha um sonho e dentro do Givers ela realizou isso. E ela transmitiu claramente que ela é fidedigna ao Givers por ter dado a ela isso. O Valmir Voltolini está encantado porque é a segunda palestra que ele deu. Ele entrou nervoso. O Carlos brincou. O Carlos foi lá e... Carlos, isso aí para o Carlos foi como o Carlos, você mesmo disse para mim. Você deixa eles isso aí é brinquedo deles, sabe? Não é meu não. Eu só fiz aqui só para ajudar mesmo, né? Mas para os demais não. Foi um sonho, a realização de um sonho. Exceto para você, Carlos, que já tem isso enraizado no seu DNA. Para todos os demais foi a realização de um grande sonho. Todos eles estão realizadíssimos. Estão encantados com o Givers. O up que o Givers deu de uma semana para cá, depois desse evento que aconteceu, na vida dessas pessoas, foi muito gigante. Uhum. Então, isso é o movimento Givers. É pegar o cara e falar assim, cara, você é palestrante, vai lá dar uma palestra. É pegar o Fleury, que veio e falou assim, eu posso palestrar? E o Fernando me ligou e falou, cara, o Fleury não sabe nem falar. Eu falei, vamos botar ele para palestrar. Põe ele na lista. Porque o cara quer. E a gente está acreditando nele. Então, o Givers é acreditar no ser humano. É investir no ser humano. O Arthur, se eu não barrar o Arthur, eu tô fudido. O Arthur é o cara das ideias. Esse cara tem... A primeira conversa que eu tive com o Arthur foi do caralho. Ele ainda era casado na época. Ele falou, cara, minha esposa vai me matar, porque eu tô com você o dia inteiro aqui. E eu falei assim, Arthur, sabe qual é o seu problema? Quando você fala das suas ideias em algumas mesas, as pessoas não te ouvem porque acham que você quer ser melhor que elas. Porque você tem ideias maravilhosas, mas elas não são aceitas. Na hora o Arthur falou assim, caralho, Fabião, é isso mesmo. Eu falei, seja bem-vindo. Aqui suas ideias são aceitas. Tem até um vídeo que eu fiz em homenagem ao Arthur. Tem um vídeo que fala, aqui suas ideias são aceitas. Está lá no Givers. E eu me conectei com o Arthur depois disso. O Arthur entrou e até hoje ele mudou o nome. Porque eu percebi no Arthur algo que ninguém tinha percebido. Que é um cara puta de um criativo. Eu falei isso pro Fernando essa semana. Eu falei, cara, você quer ideia? Você não precisa se matar. Liga pro Arthur. Ele vai amadurecer tudo para você, vai te dar tudo prontinho, ponto a ponto. Você quer um cara que vai concatenar essas ideias e botar elas ali no início para andar? Chama o Lynx. Então, cada um aqui tem uma especificidade. E isso é muito legal, cara. O Givers hoje, Carlos, ele é feito de ideia. A empresa é uma ideia. Então, o que é o Givers, né? Para resumir. O Givers é uma ideia em movimento. E novas ideias vão chegar. E serão bem aceitas ou não. E a gente vai errar no meio do caminho. Talvez pode ser um tiro no pé realmente as palestras. Mas a gente só vai descobrir isso no caminho. E tem gente que está doando, e tem gente que não está. E está tudo certo. Tem gente que vai chegar e vai abraçar. O Fernando abraçou. O que o Fernando faz no Givers, se eu tivesse que financeiramente rentabilizá-lo, eu estava fudido. O Fernando, assim como você, é um cara que fala várias línguas, é um cara que... É o presidente do movimento. É o presidente sem salário. Eu nem sei. Às vezes eu paro aqui e falo assim, caralho, que porra é essa que esse cara não cobra nada? O que esse Fernando tem na cabeça? Eu não sei. Mas ele tá aqui. E aí, então, isso é o Givers, cara. E ele não é meu, ele não veio de mim. Se falar que foi eu, é mentira, porque eu não tenho esse poder para fazer com que uma pessoa... Por isso que quando eu falei, né, foi até o Hugo brigou com o Lynx.
O Fábio fala que não é dele esse negócio. Como que não é dele? Aí o Hugo essa semana falou, agora eu entendi o que o Fábio disse. Realmente não é dele. Não é dele. Foi Deus quem deu para essas mentes o movimento e pôs o Fábio como o primeiro para fazer isso acontecer, mas não é meu. O que eu O vejo hoje mérito é seu de organizar. O mérito é meu de organizar. Mas eu acho que o Givers, cara, ele tá acima de qualquer um de nós. Ele é um movimento divino que Papai do Céu nos deu. Sabendo que o Saldanha vai ter que sair agora já, eu queria dividir essas duas ideias que eu tive durante a reunião antes dele sair. Boa, Arthur. Vamos lá, Arthur. Só completando o que o Fábio falou, vai chegar uma hora que o movimento não vai ser nem nosso, Fábio. Nem meu, nem seu, nem do Carlos, nem da sai Arthur. De cena e ele continua sozinho. Não vai ser eu nosso. Acredito nisso. Eu também acredito nisso. Vamos lá, eu pensei aqui em duas ideias de rentabilidade para a gente segmentar e aumentar a lucratividade do movimento, que também é interessante para todos nós, né? Sabendo que todos temos essa capacidade, eu estou pensando em formatar uma espécie de Empretec, que é uma coisa que acho que o Lynx tem um formato muito parecido com isso, só que a gente fazer esse produto em separado, né? Uma espécie de consultoria paga extra, que a pessoa tem um produto dentro do Givers, que ela necessariamente precisa ser membro para ter acesso a esse Empretec, que ela vai ter uma imersão, ela vai participar um dia conosco, falando com ela e tal, só que vai ser pago. Não vamos fazer aquele esquema que eu falei de todo membro ganha, não. Se ela pagar um extra, se ela pagar lá 1.000, 2.000, 3.000, ela vai ter a consultoria comigo, com o Fábio, com o Saldanha, com nós. Nós aqui que estamos aqui, os 6 apenas. Não vamos ficar pensando quem vai fazer, quem é preparado. Já está aqui, já está escolhido as pessoas. São nós 6. A gente montar uma mentoria conosco, que a pessoa vai passar... O Grupo Soma, né? Fábio, eu vou mandar aquela apresentação que eu mandei para você, eu mando para o Arthur, a gente faz junto, tá pronto. É só transformar em Givers. Legal. Entendeu? Aí eu faço Mas a ideia do Arthur é o seguinte, é o cara pagar para ele ser assessorado em todo o processo da empresa dele. Ele paga um valor pífio e a gente acompanha com assessoria jurídica, assessoria de marketing. Eu acho que é mais do que assessoria, hein? Se a gente for pensar em nível Empretec, aí é outro nível, tá? É abertura de mente mesmo. A gente pode entrar e cobrar menos, mas ter participação na empresa dele. Nós temos o Shark Tank dele. Eu pensei em 2 modelos, né? Eu pensei em um imersivo, que é aquela coisa intensa de um dia só. O cara vai ficar sendo sugado na pancada em um dia, para que a gente possa otimizar as nossas agendas, que a gente sabe que são disputadas, a gente não consegue se reunir sempre, então por isso que eu imaginei nesse formato imersivo, que aí é legal, a gente marca com antecedência e sabe que naquele dia a gente vai ter que estar todos presentes, sugando o máximo de... Ao invés de trazer uma pessoa, traz todos que querem, 10, 20, 50. Faz o briefing inicial, manda aquele camp que eu tenho para o cara responder antes, todo mundo lê. Aí, a hora que vem para a reunião, o cara pagou 5.000, ele tem a mentoria e ele se vira. Ele pagou 1.000, ele vai fazer a mentoria, só que o Givers, ou nós temos participação de 10% na empresa, no negócio que ele vai abrir. Acabou. Eu tenho um nome para isso, tá? Escola de Formação de Empreendedores de Sucesso. Eu já fiz um projeto chamado Escola de Formação de Gerentes no passado, a gente pode chamar, por exemplo, isso. Legal, continua aí, Arthur. Ótima ideia. Os detalhes a gente põe em prática, né? E nós vamos atrair muito mais gente. Tem muita gente perdida no mercado. Sim. A gente já faz isso, mas eu estava pensando numa otimização, sabe? Numa segmentação de um plano premium. Eu pensei em 2 coisas. Um que é o imersivo, que é como se fosse o Givers Conference, só que pago. Exclusivo, mais cara, exclusivo, né? Onde é exato. Pode ser... Eu imaginei, na verdade, no formato exclusivo, não no formato com 1, 2, 3 participantes. É cara... só. É fechado. Exato. Uma coisa bem exclusiva mesmo. Uma coisa bem consultoria mesmo, bem mentoria, não palestra. Tailor-made. Soma mesmo, né? Pelo aberto soma mesmo, não adianta, né? A gente está concorrendo com Harvard, que faz isso de graça. Então não adianta a gente querer competir com a Harvard, querer competir com o Sebrae. A gente começa pequeno, a gente escolhe 2 ou 3 como primeiro projeto do Soma, do fundo, que pode já reverter parte do dinheiro para o próprio fundo,
e a gente pega 2 ou 3 situações que a gente sabe que vai ser um bom case, e aí depois a gente alavanca com níveis de projetos até 5 mil, até 10 mil, até 50 mil, e já põe que 50% desse valor vai para o fundo, e aí a gente consegue remunerar cada participante, ou o giver, se for o caso, e eu acho que é essa linha. Eu pensei em dois formatos. Eu outra sala, tá? Que vai ser mais caro, que o cara não é... Aí a gente tem que perder, nesse momento, se desprender da mentalidade de doadores e na mentalidade capitalista. Empresarial. Eu penso em 50 mil. Assim, o que vocês acham? Igual aqueles produtos premiums dos cursos, que só senta na frente quem paga mais caro. Que é o cara que vai pagar 5, 10, 15, 20 mil. Não vai ser uma coisa barata. Né? Vai ser uma coisa eu penso cara. Em 50k, o que vocês acham? Vai ser uma coisa para quem pode pagar. 50 mil. Bem selecionado. O que você acha, Vitor? Queria ouvir o Vitor. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu vi vocês falando aí, a hora que eu voltei, o Arthur falou em algo como o Empretec. Seria algo como o Empretec? Eu já cheguei a fazer Empretec. Seria isso, só que um pouco mais aí? É isso que eu entendi? Não, a gente criar o nosso, entendeu? Um pouco mais criar uma coisa dentro do Givers, né? Para quem tem mais dinheiro e pode pagar pela nossa atenção, pode pagar pelo nosso conhecimento, ter um produto extra. A gente fazer o upsell dentro do Givers. Quem além do Existe o Givers Premium, existe o Givers Legacy, existe o Givers Master. Diamond, por exemplo, né? Isso aí. Exato. É um produto premium dentro do Givers. Não é que vai mudar o Givers, vai ter lá dentro você que tem... Porque a mentoria... que é uma mentoria. A mentoria geral já tem. Exato. Alguém aqui, pessoal, além de mim, só do Vitor, para falar aqui antes, só para falar uma coisa importante. Tudo isso é fantástico, mas eu sou empreteco também. É uma coisa muito importante. Antes da gente fazer tudo isso, a gente tem que melhorar o nível dos nossos membros. A gente está esquecendo disso. Os nossos membros hoje são empresas micro, quebrados e mal de grana. Eu acho que isso tem que ser um passo, a gente tem que desenvolver, concordo com o Arthur, puta ideia, mas não é para amanhã nem para depois da manhã. Se a gente for agora para o mercado e falar para os caras, vou te cobrar 10 pau, o cara não paga 700 para entrar? Então, Fernando, eu discordo, cara. Eu acho que a gente tem que criar sim esse valor, tem que criar sim essa autoridade nesse aspecto, tá? Pensando nesse... Aí nós estamos falando, não estamos falando de Givers, estamos falando de um negócio aqui, tá? Um negócio que está sendo gerado a partir do Givers, tá? Esse é o ponto. Eu acho que essa autoridade gera... Tem gente quebrada, tem gente ruim, mas tem gente que está não bem na fita, mas está estável. E que não hesitaria em tirar milão do bolso durante 10 meses, milão por mês ali, 10 meses de trabalho para poder fazer. Eu não tenho dúvida disso, tá? Tem gente que admira, assim, admira de joelhos. Eu estou falando isso, com convicção. O Fernando Saldanha, sua competência, competência, Fox, a do Arthur, já falaram isso para mim também, do Lintz, do Vitor, que tá nos bastidores ali, mas quem conhece sabe que faz um puta trabalho. Então, quem tá ali e tá admirando, compra. Pode ser que não compre agora, mas pode ser que daqui a pouquinho vai comprar, entendeu? Então, acho que essa criação de valor, essa criação de valor aí é importante, tá? Tipos de produtos. Não adianta também querer cobrar demais, porque ele não vai vender. A gente vai se frustrar, vai criar uma ansiedade, uma expectativa de uma coisa que não vai se realizar. Tem que ser condizente com o mercado. A mentoria geral, eles já têm o membro. O membro já tem de graça a mentoria. Depois ele passa por um nível até 5 mil, um nível até 10 mil, um nível de 50 mil. A gente cria o Prata, Diamond, Plus, Gold, lá, Titânio. Exato. Pode ter vários tipos. Isso, eu pensei ainda em uma outra opção. Um grupo dentro do mensalmente, que vai ter uma mensalidade para o cara fazer parte dessa cúpula, né? Como se a gente criasse realmente a Mastermind. O grupo mais caro. Ela vai pagar por mês para fazer parte dessa reunião fechada. Uma das reuniões vai ser fechada só para quem vai pagar mais e recebe essa mentoria continuada. Então, uma coisa é pontual, que é o imersivo, que é o cara que paga, a gente agenda e pumba. Outra coisa é o continuado, que é o cara que está dentro do Givers e quer fazer parte do plano Premium. Ele vai pagar mais 100, 200, 300 reais por mês. A gente, como os mentores, vai dividir esse valor e vai ter essa reunião fechada
por mês para transmitir um tipo de conhecimento exclusivo, aí sim em grupo. Aí sim. Falar com o cara do marketing é foda, né? Falar com escadinha de produto aí, velho. Mas tá certo, cara. Falar pessoal, eu vou ter que me despedir de vocês. O Luiz mandou no grupo o link. Vocês entram no link lá. Eu vou ter que. Tá, vou derrubar aqui. Beleza, a gente volta a falar. Abraço, Valeu, Saldanha. gente. Boa reunião. Até mais. Vamos lá. Valeu, Saldanha. Abraço.